Sejam muito bem-vindos. Não sei que horas você nos ouve, mas estamos aqui depois que as crianças dormem. Eu sou a Luma, host aqui do podcast, e hoje eu estou com convidados diferentes. Diferente do meu marido, que sempre me acompanha, hoje estou com amigas muito queridas, mães, e nós estamos aqui para falar sobre maternidade e tudo que a maternidade traz para a nossa vida e todas as mudanças que a maternidade nos traz. Queria dizer que eu estou muito feliz de todo mundo ter conseguido a agenda para estar aqui. Vocês imaginam, se uma mãe e um pai é difícil para conseguir gravar, por isso que a gente estava sem conseguir postar, imagine 4 mães. Então, todo mundo aqui se esforçou muito para estar aqui, por isso que eu sei que esse episódio vai ser maravilhoso. Queria agradecer por todos vocês estarem aqui. Queria que vocês se apresentassem para o nosso público. Começa de lá. Eu sou a Nájila, hoje mãe do Miguel, do Bento, esposa do Romário. Aí, com muita alegria, sou dona de casa. Eu sou a Amanda, sou esposa do Arthur, mãe do Dante e psicóloga, artista e mais algumas outras coisas. Cozinheira. É. Eu sou Nara, eu sou esposa do Alisson, mãe do Matias, da Amélia, psicóloga, professora de inglês e várias outras coisas também, né? Empresário, menino, mãe, é ramificações infinitas. E a gente veio aqui falar um pouco hoje sobre um tema que eu percebo que, assim, acho que afeta muito as mães de primeira viagem, principalmente, que é a vida depois da maternidade, como que a gente se encontra depois da maternidade. O tema é exatamente esse, ser mãe me virou do avesso, e era exatamente isso que eu precisava. Muito profundo, né? Eu achei muito profundo. E aí eu queria que, vocês já se inscreveram, falaram que vocês são além de mães, eu queria que vocês falassem se ser mãe era o que vocês imaginavam, ou se foi além, mais, menos, mais difícil, mais fácil. Acho que a Nájila pode começar, porque daqui foi a primeira a entrar nesse o Miguel outro mais universo. É da turma, né? A primeira a sofrer. Porque não tinha... Assim, não, na época que eu me tornei mãe do Miguel, acho que foi a primeira a casar e depois a primeira a ter filhos, né? E a pergunta qual era mesmo, Lama? Que eu já me esqueci. Se foi diferente, amiga. Se assim, o que você imaginava ser mãe foi diferente. O Miguel, pra mim, ele foi... Assim, a descoberta, literalmente um descortinar, né? Porque as visões que a gente tem, que a gente vai construindo sobre si mesma, diante da maternidade, principalmente as expectativas que eu criava, elas foram todas desfeitas assim que o Miguel nasceu, né? Principalmente por todo mundo, acho que a Luma tem até propriedade para falar disso, porque eu sofri muito a questão do sono, muito. Para mim, a privação de sono foi uma coisa, assim, aterrorizante quando eu me deparei com o Miguel. Como? No primeiro mês não, porque eu tinha pessoa me auxiliando em casa, então eu tava de boa, né? Tinha pessoa ali pra fazer tudo pra mim, tinha meu marido, tinha minha mãe perto, tinha, né, as pessoas ali, minha rede de apoio. Mas como essa pessoa que foi me ajudar em casa foi embora, foi quando eu senti o impacto. Pronto, agora só sou eu. Eu, a criança e o Romário, né? E Jesus, né? Porque, assim, naquela época, me lembrando, o Romário, além de trabalhar, ele estudava. Então, o Romário só chegava às vezes 11 horas da noite em casa. Então, me deparei com a rotina sozinha. Sozinha, literalmente sozinha, né? Então, quando eu me vi, assim, um bebê, né? Dependendo 100% de mim, aquilo... E não tendo referência a quem buscar. Tipo assim, pra quem é que eu perguntava, né? Assim, quem é que poderia me dar algum conselho? Eu não tinha, né? Então, assim, foi em Deus e depois pesquisando mesmo, estudando, lendo, foi onde eu comecei a me dedicar mais a ler sobre a educação de filhos, a ler sobre rotina de sono, né? Pesquisar mais sobre consultorias, que naquele tempo era uma coisa muito desconhecedora. E para mim, sempre eu digo, o Miguel foi a minha primeira escola, né? Cada filho, ele traz uma lição e o Miguel, a minha primeira escola foi ele, descobrir como mulher, me descobrir como esposa, me descobrir como mãe, como é que eu queria exercer minha maternidade com ele. E eu acho que essa foi o maior desafio. O corpo me impactou, mas o que mais me impactou foi a minha rotina alterada, né? Tipo assim, eu não ser dona, eu lembro que eu dizia isso pro Romário, eu não sou dona mais da minha própria vida. Porque o menino chora, eu tenho que dar o peito. Aí o menino faz cocô, eu tenho que limpar a bunda do menino e às vezes eu não tenho nem tomado banho. E tava nessa situação, eu falava pra ele, eu lembro que teve um dia que eu tive assim, que foi marcante, que hoje, com as minhas comadres psicólogas, eu entendi que talvez eu tinha passado por um baby blues, né? Porque eu tive aquele esgotamento mesmo que dava, e eu lembro que eu tive esse episódio de pegar o Miguel e dizer assim pra mim, pega.
Eu quero mais não. O que eu vou fazer mais com esse menino, né? No auge do desespero. Foi. E ali eu fui entendendo que com o Romário, que é onde que eu acredito que meu esposo na minha vida tem esse papel de me devolver para a realidade, ele me pegou assim pelo braço assim, olha, o Miguel é nosso e não tem outra pessoa melhor para lidar com isso, é você. Eu sou pai, eu amo meu filho, mas ele precisa nesse momento é de você, né? E ali, eu lembro como hoje, 3 horas da manhã, meu povo, tava 48 horas sem dormir. Lembro, Miguel só chorava e mamava. E ali, eu comecei a dar um olhar de que aquela vida, ela realmente dependia de mim. Que eu poderia ter o auxílio do Romário e muitas outras coisas, mas que o Miguel, ele necessitava de mim. Aí é onde há aquilo que eu sempre falo, né? Até nas minhas redes sociais. A quebra do meu orgulho, né? Do meu egoísmo. Né, principalmente do meu egoísmo, eu fico percebendo o quanto eu ainda estava presa àquilo que eu queria. Eu vou falar de um adeno que as meninas não passaram. Eu demorei mais de 1 ano para engravidar do Miguel. Aí eu sei que eu acompanhei. Né? Aí, só que eu falo assim, que todas engravidaram, né? Sim, sem ficar tentando. Isso, né? Então, eu tive aquele intervalo que para muitos falam, da lua de mel do casamento. Entendeu? Então, pra mim, eu tinha uma rotina com o Romário muito bem estabelecida, nós dois. Foram mais de 1 ano ali, aquela rotina nossa. Né? Parecia assim, casal de solteiro. A gente casou, uhul, né? Estamos casados, vamos curtir o casamento. Porque pra mim, engravidar nunca foi fácil. Não era uma coisa fácil. O Miguel, quando eu despertei em querer o Miguel, assim, não, quero me abrir a maternidade mesmo. A gente já usava o método natural. Só que tinha aquela visão, não, assim, quando a gente liberar mesmo aqui, vai vir logo. E não veio. Então, veio toda a expectativa construída, depois destruída, e depois o menino nasceu, o impacto da vida toda mudada, principalmente a minha. E de, ao mesmo tempo, querer muito aquilo, ao mesmo tempo se chocar com aquilo que foi recebido, né? Como é? E aí, gente, eu digo que foi um eterno, assim, foi um caos tão grande na época, e hoje eu vejo que era tão ridículo. E tão depois do segundo, né? Isso, Ai, gente, o segundo é uma bênção. Porque a gente vai vendo o quanto era bobo, né? O quanto eu era imatura, o quanto eu realmente pensava muito no meu conforto, né? E o Miguel foi essa escola. A escola que me ensinou a não viver mais pra mim, né? E que não era ruim, sabe? Porque tinha, assim, uma visão muito disso, né? Que se pregava pra mim. Primeiro, um pouco da educação que eu tive. Era muito da minha independência. Então, assim, eu que governava, eu gostava de ter a casa do meu jeito, né, as coisas no meu tempo, eu estipulava tudo muito lá em casa, né? Nesse ponto eu sou bem rigorosa. E aí vinha um bebê que chora, que mama não tem hora. E de repente uma rotina desajustada me desajustou. E aí foi quando a gente vai, né, entendendo que é um bebê. Eu lembro que isso, Romário direto dizia isso pra mim, minha filha, é um bebê. Né? Tipo assim, não é uma criança de 10 anos. É um bebê. E ele precisa só de você, né? E aí, eu lembro que nessa madrugada, que foi bem específica, que eu realmente estava muito exausta, que eu e o Romário tivemos esse diálogo, do Romário me puxar para essa realidade, ali eu olhei pro Miguel, eu lembro que eu desbruçava em choro. Porque eu falei, eu rezei tanto por isso, eu pedi tanto o Miguel na minha vida, aí o Miguel vem, e de repente eu já acho que o Miguel é um fardo, né? Mas acredito que era muito fruto da minha imaturidade, de não ter referência, de não saber olhar. Aí é onde entra Nossa Senhora na minha vida. Eu já fazia parte de uma comunidade, já tinha experiência com Nossa Senhora, mas não a experiência encarnada. Ela foi a mulher que me ensinou a encontrar Deus ali, que o Miguel era o bendito do Jesus que eu tinha que balançar. Sabe? Que ele era a minha primazia naquele momento e que uma hora aquilo iria passar. E é tão engraçado, que eu acho que vocês todas já viveram. As noites acordadas, o estresse que um recém-nascido requer um pouco da gente. Hoje a gente fala muito, recém-nascido, a gente só come e dorme. Quando a gente entende que uma rotina não é tão exaurível quando a criança vai crescendo, que pra mim demanda muito mais do que quando é um recém-nascido. E a gente vai vendo assim, meu Deus, passou tão rápido. Naquela noite, claro, não foi tão aterrorizante assim, né? Hoje o Miguel tem 7 anos, eu tenho saudade. Eu digo que eu tenho saudade de neném em casa, de bebê em casa, de cheiro de neném, né? O Bento já tem 2 anos, já não conta mais. É cheiro de suor. É cheiro de suor. Mas eu acredito que o Miguel foi a minha primeira escola, né? Porque eu digo que tem vários estágios.
né? Foi essa da minha primeira quebra do meu egoísmo. Ele me ensinou a isso, não viver mais para mim. Acho que na frente a gente aborda mais isso. Mas é muito interessante o que você falou, porque realmente é uma dificuldade, pelo menos para mim foi o primeiro, também foi um grande choque de realidade. Só que eu acho que é muito essencial esse choque, porque prepara a gente, caleja a gente, sabe? Mais pra frente eu acho que foi essencial. Eu também sofri muito com o William, porque foi exatamente isso. Eu não me enxergava mais como mulher, a gente era recém-casado. E aí era tipo assim, eu não tenho tempo pro meu marido, eu não tenho tempo pra mim, eu só tenho tempo pra essa criança. Aí tipo assim, eu queria ter vários e ter um tá sendo desse jeito, aí foi aquele negócio. Aí, gente, não é uma coisa que eu falo pra enaltecer meu trabalho, mas hoje eu trabalho com isso porque isso mudou a minha vida, entendeu? Quando eu percebi que o meu filho conseguiria ter uma rotina e ele conseguiria ter as coisinhas dele que eu poderia passar o dia inteiro me dedicando a ele, mas na hora que ele dormisse eu posso fazer 1 milhão de coisas, pronto, a minha vida mudou. Mudou totalmente, porque eu posso descansar, eu posso trabalhar, eu posso fazer 500 coisas. Então, não é tão ruim assim, cada coisa tem seu tempo. Tem meu tempo com ele, meu tempo com meu marido, meu tempo sozinha. Então, pronto, eu acho que... Mas precisa ter essa quebra, pelo menos eu tive no primeiro filho, e aí os outros a gente vai levando com muito mais rapidez. Ótimo. Né? E a Nájila falando, né? E eu acompanhei esse processo da Nájila. Só que eu não... Foi há anos antes de eu me tornar mãe, né? De sequer ser uma possibilidade, enfim. E é muito chocante, assim, porque quando você vê, né? Olha, uma mãe, é difícil, né? Olha, quantas dificuldades. Mas quando você vive, né? E sente... É somente assim que a gente consegue ter dimensão do que é a realidade das renúncias, da dificuldade, né? A Nájila mora num distrito, né, da Serra. Mas sempre que podia, eu ia pra lá, passava um fim de semana lá, visitava, via o Miguel até por ser madrinha, né? Tentava estar presente, mas mesmo estando ali, não conseguia ter recurso pra ajudar. Nájila, tá difícil... Fica força, né? Ô, amiga. Pois é, tô aqui, né? E aí, você teve também mastite, não foi? O princípio de mastite. Eu nem sabia o que era mastite, assim, sem conseguir dar um auxílio, né? Um suporte. E aí, eu via que era difícil, né? Eu sabia que era difícil, falando um pouco de como foi pra mim, assim, né? A expectativa pra realidade da maternidade, né? Com a experiência da comadre que eu acompanhei de perto, já me trouxe um pouco assim de... Nossa, de fato, né? É difícil, né? Olha só e tal. Mas também é muito bonito, né? E tal, porque eu também ficava muito feliz vendo eles vivendo tudo isso, sabendo que o Miguel era tão esperado, né? Mas viver é que a gente consegue ter, acho que a dimensão da coisa, né? A gente sabe que é difícil, a gente sabe que renúncias vão precisar serem feitas, a gente sabe que é muito bom, que traz muita alegria, mas a proporção disso, só sentindo que a gente consegue ter uma noção, né? E aí, pra mim, assim, eu já tinha a experiência da Nara, né, próxima, já tinha a experiência da Nájila, da minha mãe com a minha irmã caçula, né, que a gente tem 21 anos de diferença, então acompanhei, né, também de perto, então eu tinha algumas experiências, assim, próximas, né, mas só quando a gente vive é que a gente se depara, de fato, com a nossa dificuldade, né, porque uma coisa era a dificuldade da Nájila, a dificuldade da Nara, a dificuldade da minha mãe, mas a minha... Só eu poderia sentir, né? Eu só pude sentir sendo mãe, né? Então, assim, expectativas, né? Elas já estavam um pouco mais baixas. Porque eu conhecia essas realidades, né? Mas eu não tinha como prever com absoluta certeza o que iria me impactar, como iria me impactar, né? E até isso eu fui tentei, né? Na medida do possível, né? E me preparando sabendo que não. De fato, isso e aquilo podem ser dificuldades, mas eu não tenho como prever, de fato, com absoluta certeza, porque até a gente conversando esses dias, né, Nara? A gente falando que todo mundo que chega pra mim pra me perguntar, pedir um conselho, que descobri que tô grávida, que tô perto de ter filho e tal. Olha, concepção, gestação, parto e puerpério são coisas que... são completamente imprevisíveis. Assim, pode impactar a nossa vida de uma maneira que a gente não consegue ter controle das coisas e não é uma soma de fatores. Eu vou fazer isso, isso e aquilo, vai trazer esse resultado. Eu vou fazer isso, isso e aquilo e as coisas vão funcionar dessa forma. Não é assim, né? Existe algo que transcende a nossa lógica em tudo isso, né? Então, por mais que eu
tivesse as minhas expectativas baixas, eu soubesse, por exemplo, características minhas que eu imaginava que fossem ser difíceis de lidar com toda a situação do puerpério, né? Por mais que eu soubesse disso, mas eu não tinha como controlar tudo que iria acontecer após a chegada do Dante, né? E pra mim, né, a maternidade chegou, a gente casou, e a gente casou muito tranquilo, assim, quando Deus quiser mandar, Deus manda, só que na nossa cabeça, né, que não era uma coisa que ia acontecer assim rápido, porque não, né, não é tão fácil assim, né, não é tão rápido, não vai ser. Com exatamente 6 semanas de casados, estava eu grávida do Dante, né, então... Só faltou enganar na lua de mel. E foi quase. Pela data, foi quase. Foi porque não era pra ser na lua de mel mesmo. Mas foi quase. E aí, quando chegou, né, nós recebemos com muita alegria e tudo, porque, de fato, nós casamos já bem tranquilos em relação a isso. Mas até uma coisa que eu e meu esposo, a gente compartilha, e a gente compartilhou com os amigos mais próximos, né? No momento que a gente vê aquele teste com aquele positivo, a nossa cabeça, ela dá uma volta, assim... 180, que revira tudo. Naquele momento, no momento que a gente vê aquela linhazinha ali vermelha... Acho que o coração para alguns segundos. Para, amiga. Com certeza. Não, e a nossa cabeça, ela dá uma volta de uma forma que... a partir daquele momento, assim, a sensação que eu tenho, a partir daquele momento, eu não pensei mais em nada da mesma forma. Assim, a minha forma de ver as coisas, de pensar nas coisas, tudo mudou porque existe um ser que está aqui comigo, né? Tem um filho que está aqui comigo e... Tem coisas que eu preciso mudar para receber essa criança, tem coisas que eu preciso cuidar por essa criança e tem coisas que eu precisarei fazer quando essa criança chegar aqui. Então foi tudo assim, acontecendo naquele momento ali. Para mim começou ali, né? Assim, esse contato com a maternidade. Foi quando eu de fato soube que eu estava grávida do Dante, né? Porque aquilo me impactou e de fato ali a mudança que eu passei na maternidade começou ali para mim, assim, do fato de saber da existência do Dante e de que a minha vida, ela jamais seria a mesma após aquele momento, né? Então, e aí tudo que foi vindo depois foi só aumentando a proporção dos impactos e das mudanças, né? Assim, eu acho que, como a Amanda falou, né? Cada experiência acaba sendo única, né? Cada um tem as suas dificuldades, seus desafios, né? E que vai apresentando, para mim, a questão da expectativa e da realidade, né? Foi perceber de que a partir de então, a partir do momento do positivo, nunca me esqueço meu marido se escondendo de trás da cortina. Gente, eu entreguei pra ele o teste, ele olhou e ele sumiu, foi pra de trás da cortina. Ele foi pra de trás da cortina, fazer o quê? Não sei, até hoje. Até hoje ele também não sabe. Alguém foi pro monte orar, ele foi pra trás da cortina. Ele foi pra de trás da cortina, pediu uma orientação a Jesus, a janela fechada ainda mais, mas tudo bem. Mas realmente, a partir do momento em que você vê aquele positivo, as coisas mudam completamente, né? Pra mim, eu acho que muitas coisas, né, são impactantes, mas eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção em relação à maternidade é descobrir de que eu não seria mais a protagonista, né? Eu seria uma coadjuvante na vida de alguém. E que isso é muito bom, né? Por mais que seja doloroso, né? Assim, uma quebra, uma cisão, que causa um certo sofrimento, mas é realmente abrir mão, né, de um zelo excessivo, muitas vezes, por nós mesmos, para dar a vida ao outro, né? E isso começa desde sempre na gestação, né? A começar na gestação, quando a gente sabe que está carregando uma vida e que por muitas vezes a gente precisa, por exemplo, adquirir vitaminas, estar sempre em consultas médicas, né? Cuidar da alimentação, né? Começa ali, né? Desde aquele princípio a gente já vai abrindo mão de nós mesmos, né? De comer coisas que a gente gostaria, né? De beber coisas que a gente gostaria para poder já dar o melhor para aquela vida que está sendo gerada a partir de mim, né? Do meu próprio corpo. Então, a partir dali, né, essa descoberta para mim, né, de que eu estaria em segundo plano, para mim era uma coisa que gritava muito, principalmente depois que o Matias nasceu, né? Eu sempre mantinha firme assim esse pensamento de que não é sobre mim, é sobre ele, é sobre o melhor para ele. O que é o melhor para ele? O melhor para ele pode não ser o melhor para mim, né? Pode não ser o mais confortável para mim, pode não ser o mais tranquilo, né? As decisões mais leves de serem tomadas, mas precisa ser sobre ele, né? E isso é uma coisa que dói muito no começo, né? Eu acho que
outra coisa também que muda, né, assim, em relação à realidade das coisas, é que nunca mais eu olhei para uma mãe da mesma forma, né? Nunca mais eu olhei para uma mulher grávida da mesma forma, né? Porque realmente é uma experiência única, né? E que a gente vai carregando isso em todas as fases da existência dos nossos filhos, né? Então, o momento que eu estou vivendo hoje o Matias, o meu mais velho, ele já está com 3 anos e meio, né? Mais de 3 anos e meio. E hoje é único também o momento que eu estou vivendo com ele, né? Ele também é essa escola, né? O primeiro é essa escola que vai ensinando pra gente muitas coisas, né? Então, muitos sofrimentos acontecem ali naquele início, né? Muitas quebras de... Eu não acho que nem necessariamente de expectativas que a gente cria, né? Mas de quebras necessárias, de sofrimentos necessários para que a gente possa amadurecer, porque a maturidade ela só vem com o sofrimento, né? Com certeza. Não existe amadurecimento, né, as coisas estão bem amadurecidas. Isso não existe, né? Na dificuldade A gente precisa dar a oportunidade de amadurecimento para a gente, ela vem de sofrimento, né? E eu posso abraçar essa oportunidade e me dar essa como resposta o meu amadurecimento em relação a ela ou não, né? Então, passar pelas dores, pelas dificuldades, meu Deus, pelas noites mal dormidas, Senhor, Jesus. Ai, meu Deus. Não é publi. Não é publi. Não é publi, gente, é vida real, assim. É muito difícil pra mim, acima de tudo, em relação a esse começo, assim, de realidade materna, né? A questão do sono, pra mim, ela é crucial. Ela realmente, assim, quase coringa, entendeu? Eu realmente preciso dormir. Comer, pra mim, tanto faz. Mas, assim, dormir, meu Deus, eu sei, quando eu tive a Amélia, a segunda, né, eu já sabia como era o caminho do Calvário. Eu já sabia como é que ele seria. E engraçado também, né, que por mais que a gente tenha amizades que tenham filhos, pessoas próximas, mães, tios e tudo mais, a experiência ali, principalmente do primeiro, né, de inaugurar essa maternidade é muito solitária. Por mais que você tenha um amigo o dia inteiro ali falando com você, mas é muito solitário. Mesmo que você tenha um esposo maravilhoso que faz todas as suas necessidades, mesmo que você tenha uma tratadeira na sua casa, que você tenha, assim, os vizinhos mais atenciosos, a mãe que, meu Deus do céu, maravilhosa, perfeita, zero defeitos, a sogra, todo mundo tá ali perto de você, entendeu? Todo mundo te ama, aqui não acontece, né? Mas tudo bem. Todo mundo ali ao seu redor e tudo mais, não sei o quê. Ainda assim, você vai sofrer, você vai passar por isso. E quando eu digo esse sofrer, não é assim, ai, meu Deus, que sofrimento. Às vezes. Nem sempre. Tem gente que sente isso de uma forma muito, muito leve, graças a Deus. Mas na maioria, saiba que você é uma exceção. Saiba que você é uma exceção, né? Mas ainda assim, paira um sentimento de muita solidão, né? No sentido de que você precisa passar por isso sozinha. Né? Não tem ninguém pode fazer o que só você pode fazer. E você não tem como transferir a sua dor, compartilhar essa dor, compartilhar esse sofrimento, compartilhar a minha renúncia. Eu não tenho como dividir a minha renúncia é minha. Não, o que cabe só a mãe mesmo. E é como o compadre tinha falado, né? Assim, a melhor pessoa para cuidar do meu filho sou eu. Embora eu me sinta um lixo, eu não me sinta nenhuma condição de fazer isso. Completamente despreparada. Ainda assim, a melhor pessoa sou eu. E eu sei que isso como eu falei, nessa questão de causar uma dor, um sofrimento, mas isso nos leva a uma maturidade, né? E essa maturidade vai ajudando a gente a viver bem essa maternidade, né? Então, principalmente no primeiro, acho que o primeiro é o grande choque. Eu acho que no segundo as coisas funcionam de uma forma bem diferente, né? Eu tenho essa impressão, né? Não sei também. Acho que as dificuldades continuam, mas a visão que você tem sobre pela ela experiência A gente já sabe que o caminho que vai ser trilhado, assim. Isso. A gente tem uma previsão. Há uma previsão ali do que pode se ter. Óbvio que cada bebê tem suas particularidades, que a gente vai entendendo que cada filho é muito único, né? Tem seu jeitinho. Isso. Então, acho que dá para prever um pouco por onde vai, como disse a Imaginária, o caminho do Calvário a gente já sabe. Então, assim, a gente já sabe que vai pegar a cruz, então a gente vai abraçar a cruz, e a vai gente beijar sabe a cruz que acaba, né? E a gente sabe que acaba, porque no primeiro a gente não sabe. A gente parece que não tem fim. Parece que não acaba, mas não tem depois fim. A gente já, eu já sei, não, vai ser assim, mas tem um prazo, vai acabar. Tem um mais gostoso. Aí, Luma, tu pode dizer muito mais propriedade, porque é muito... Ai, gente, por isso que eu tô no quarto. Porque eu sei que uma hora passa. É muito bom, muito bom. Vocês já tiveram algum estalo assim, algum momento que vocês perceberam que vocês perderam a pessoa que vocês eram e agora vocês eram outra pessoa? Porque eu me lembro exatamente do dia desse estalo. Com certeza. O William tinha uns 2 meses, era carnaval, tava em lockdown, só que a gente chamou uns amigos mais próximos pra fazer um negócio lá em casa.
E aí tava todo mundo lá embaixo e tal, e aí o William precisava dormir. Na época ele só dormia colado em mim. E aí eu fui subir e fiquei com ele lá. E aí lá de cima eu consegui ouvir todo mundo cantando e tal, lá embaixo. E eu lá com ele. Aí foi nessa hora que eu percebi assim, não, eu não sou mais eu mesmo, porque tá todo mundo lá brincando e eu tô aqui com ele. Tipo, ele depende de mim, tudo pode mudar, mas eu tenho que estar aqui com ele. Nessa hora eu caí na real, que eu não era mais aquela mulher de antigamente. Aí eu chorei muito, desabafei com uma pessoa na época, ela falou, olha, é normal. Ela era mãe também, e aí ela falou, eu senti exatamente isso que você tá sentindo, mas você tá sendo uma pessoa melhor, agora é a hora de você, é uma maturidade maior que você vai adquirir, enfim, né? E, olha, esse dia foi de muito sofrimento mesmo, e até pelo fato de ele só conseguir dormir colado em mim, isso me marcou muito, eu acho que foi isso que te marcou, né? Olha, foi esse dia, eu me lembro como se fosse agora. E se eu ficar remoendo, eu começo a chorar. Você vai também. Eu lembro. No meu também foi bem parecido, porque o Miguel também era um bebê bem colado em mim, né? Lembro que foi uma noite que o Romário teve aula na faculdade, bem específico. Lembro como hoje, quinta-feira. Era uma aula que ele voltava de ônibus. Então ele chegava por volta de 11h40, sei lá, 11h30. E o Miguel, eu lembro que ele dormiu um pouquinho, tipo, no comecinho da tarde e não queria desgrudar. O Miguel mamava muito, né? E eu lembro de eu, assim, exausta. Mas eu peguei, assim, ele no colo, eu ficava... Quem conhece minha casa, eu tinha uma mesa redonda. Eu comecei a dançar, assim, com ele pela casa, né? Tinha mais ou menos também perto dos 2 meses. E ali, ninando ele... Menina, eu lembro que acho que foi a oração mais bonita que eu fiz ali. Eu não, Senhor... É isso aqui mesmo, minha vida agora, né? E eu lembro que eu chorava descomunalmente. E ao mesmo tempo, olhava com aqueles olhinhos que o Miguel tem, com ele muito branquinho, imenso de cor. Ele era muito gordinho. Aí eu olhava assim pra ele não entendendo nada, mas o olhar do Miguel pra mim parecia que me entendia, e só eu entendia ele. E ali só tava nós dois, o Romário não tava em casa, e eu rodando aquela mesa cantando uma música, não era música de general, era uma música de louvor. E ali eu falei, meu Deus, eu não quero aquela outra vida, né? Parece doido, tá sofrendo, mas tá bom. E é isso aqui que eu quero, né? Porque pra mim, se eu rezei pela chegada do Miguel, né? Aí vai entrar um assunto para mim importante, que depois a gente adentra, que pra mim todo filho foi difícil, né? Todos os 3 filhos que eu tive foram difíceis, né? Pra mim contemplar a brevidade da vida sempre me puxou pra minha realidade, né? De aproveitar aquele momento. E ali com o Miguel, eu falei, eu orei tanto por isso, né? E ali eu me descobri mãe. Ali, pronto. Sou eu e ele, né? E tudo foi ficando mais leve, por mais doido que parecesse, né? Não já havia, mas habitava em mim ali a reclamação. Porque existia, né? O meu marido que o diga. Né? Existia um cantar de lamúria, né? Tipo... Ele chegava, ai amor, foi assim, dançado. E eu lembro que quando o Romário chegou às 11h30, eu tava dançando assim com ele, ninando ele, né? Tentando a família dormir. Né? 7 da noite, até 11 da manhã. Da noite, né? Quer dizer, balançando o menino, né? Mas ali eu falei pra ele, amor, não sei nem quantas horas eu passei aqui andando por essa casa tentando fazer o Miguel dormir, mas eu achei bom no sentido de que ali eu me conectei com o Miguel. Ali eu entendi que aquele ser que era um só comigo ali, né, praticamente estava guardadinho dentro de mim, dependia de mim, mas não só dependia de mim, mas como eu estava, como mulher, como pessoa, como filha de Deus, era aonde eu queria estar. Entendeu? Eu falei até pro Mário quando ele chegou em casa, amor, eu queria parar ali o tempo e saber que aquilo que eu estava vivendo com o Miguel era único, era eu e ele e nada mais, né? E eu falo muito quando eu vou botar o Miguel para dormir à noite... sempre quando eu olho pra ele, que eu digo muito pra ele que eu amo ele, né? E ele brinca, ele muito, eu imenso, minha mãe é imenso, grande, né? É o mesmo olhar daquele olhar de bebê de 2 meses, sabe? Que o Miguel tá tão grande, né? E eu fico ali enfiando minha cara, né? Enfiando minhas ventas assim, nos olhos dele. E eu dizia, meu Deus, é o mesmo olharzinho, que sei lá, quando o Miguel tiver casado, vai ter esse mesmo olharzinho, sabe? E ali foi onde eu me despertei para a maternidade, para olhar as coisas de uma forma mais leve e ver a maternidade como uma graça, sabe? Uma graça, como eu sempre falo, imerecida. Que na frente eu falo mais sobre isso. Mas foi aquele momento, naquela noite de uma quinta-feira de 2018, que eu me deparei, sou mãe, né? Sou mãe e que bom que eu sou, que bom que eu tenho, né? Que bom que é eu e ele.
que bom que eu tenho meu marido, mas que bom naquele momento que era eu e ele. Eu sempre fui muito de cria, sabe? Assim, de Chocar a cria. sabe? Né? Eu gosto de ser mãe, né? Mas me descobrir mãe foi meio assustador. E então, aquele momento, para mim, eu falo muito que eu vou guardar para minha eternidade, porque foi a hora que eu me despertei em olhar para o Miguel como uma parte de mim, assim, como se fosse um pedacinho de mim fora de mim, né? E me descobrir como mulher gostando daquilo, né? E eu lembro que eu dizia isso pro Mário, eu não quero a Nájila velha. Eu quero essa nova. Sabe como tem a passagem bíblica? Eu quero essa veste nova. É assim que eu me enxergo, é assim que eu sou. E todo o peso saiu, sabe? Das minhas costas, das cobras, das reclamações. Gente, eu era muito lamurienta, sabe? Eu já dizia minha avó, né? Até que faleceu. Menina, a lamúria é a oração do diabo, né? E ali, acho que aquelas palavras de reclamação, quando eu comecei a olhar para o Miguel e falar palavras de bênção, de dizer, tá cansado? Que o Mário, como foi o dia, foi ótimo, né? Por mais que não tivesse sido tão ótimo, mas eu decidi olhar para o que era ótimo e estava tudo bem sobre isso, né? E acho que foi essa quinta-feira que me marcou e que eu realmente me descobri ali e me encontrei feliz ali. Engraçado, o corpo para mim nunca foi problema. Pra mim também não. Nunca. Eu lembro como hoje. É um episódio engraçado entre meu marido, que eu sempre conto. Né? Quem é próximo sabe. Que eu tive que ir pra alguma coisa um mês depois de grávida, né? Aí lá vem o pobre do meu marido com uma cinta pra mim, né? Eu, amor, tu tá em Sobral? Traz uma cinta, né? Eu venho e resolvido. Se a barriga tá grande, nada que. Aí a boca. Eu lembro como hoje. Eu, minha mãe, o Romário e a tratadeira tentando amarrar eu na cinta, né? E o menino, o negócio tá demorado. Aí eu lembro como hoje a dona Maria, que foi minha tratadeira, olhou assim pra mim: minha filha. Né? Eu falei assim, menino, se não der cinta, se não couber, eu não uso não, vou sem cinta mesmo. Aí eu lembro que meu marido, assim, pra ajudar na minha autoestima, que ele sabe que eu gosto. Ele olhou assim, amor, eu não tô nem aí pra sua barriga, se tá grande, se tá pequena, mas vai subir o zíper. Quando o zíper subiu, porque os outros vão achar você mais germe, você vai se sentir bem. Por dizer, olha, tá com mês de barriga. Entendeu? Ele, eu não tô nem aí, mas contanto, você quer que o zíper suba? Ele fez logo essa pergunta pra mim. Que se não quiser, tá de boa. Mas se quer que o zíper vai subir, o zíper vai subir, né? E eu lembro que eu me esguiando, e o Marco subiu, tá satisfeito? Eu tô ótima, durinha na cinta, né? Parece que eu parei. Mas assim, eu falava muito que me ajudou demais essa fala do Romário pra mim, que ele falava pra mim, se eu, que sou a pessoa que deveria se importar, ele falava assim pra mim, amor, sou eu, que sou seu marido. Tô cagando pro seu corpo. Então, a pergunta que não quer calar, o que você quer? Quer que a cinta suba ou quer ir sem cinta? Né? E ele, o que puder fazer, né, que eu desça pra Sobral, traga uma cinta maior, o que a gente vai fazer, né? E eu lembro como hoje, a dona Maria, então você quer, minha filha? Era o Romário segurando na ponta, o zíper subiu da cinta. Ele, pronto, tá satisfeito, tô ótimo, agora eu vou confortável. Né? Era confortável de beleza, porque de corpo não, né? Mas é aquela coisa que mulher gosta, né? Respirações curtas. E ao mesmo tempo falando pro Mário assim que as palavras, por incrível que pareça, quem conhece meu marido, né, jura que ele é um ogro, né? Assim, em nomes muito redes, né? Graças a Deus. E eu prefiro que o seja assim. não vou catar elogios pra ele. Nesse sentido, né? Públicos, assim. Mas o Romário sempre foi assim, essa realidade que me puxava. O que quer? Quer a barriga solta? Quer a barriga presa? O que quiser a gente faz. Né? Tanto que minha mãe, menina, te desamarra disse, né? Ela quer a cinta, então a cinta vai entrar nela, entendeu? E aí foi essa descoberta do meu corpo, nunca. Tipo assim, uma dificuldade que eu olhei, meu Deus, eu me desconheço, né? Não, porque pra mim eu enxergava que meu corpo ali era templo, estava sendo se utilizado para aquilo, sabe? Eu tinha muita consciência disso e que uma hora eu ia aprender a me dar com... E primeiro, gente, eu era muito magra, então o fato de eu ficar gorda, eu fiquei, menina, eu tava me sentindo com coxa, com bunda, com peito que eu não tinha. Então você tava igual o pinto no lixo. O corpo pós-parto pra mim era tipo assim, aquilo que eu pelejava, que eu não conseguia. Eu acho que é exatamente aquilo que a gente vê como importante, porque tem gente que vê o corpo como muito importante. Aí vem a gravidez e tal, aí pronto, pra ela foi como, tipo, perdi uma coisa muito importante pra mim. Aí eu acho que quem já não ligava, não liga depois. É como diz a comadre, pra mim, era o sono. Não é de novo. Era o sono.
Então, pra mim, eu tinha que assim, dormir. Eu sempre falava pro Mário, quando ele virava, o que eu posso deixar eu dormir? Ah, foi meu primeiro presente Dia das Mães. Dormi assim até... Até sem ver a hora, né? Ai, meu Deus, eu nunca me esqueço. Eu lembro que a primeira vez que o Miguel dormiu a noite toda, eu acordei e pensei que ele tava morto. Porque eu dormi, e eu e o Romário dormi, a gente correu. Morreu, chorando. Todo mundo se assusta. Morreu. Aí o Romário, não, tá todo mundo vivo. Aí eu, pronto, vamos voltar. Mas acho que foi essa, voltando ao assunto principal, né? Foi esse dia que me marcou, sabe? Corpo nunca me importou, mas essa minha relação, mesmo como disse a comadre Nara, de estar imersa ao sofrimento e descobrir que ele passa e que é bom, mesmo sofrendo é bom, gente. Eu acho que é uma coisa que só a maternidade vai permitir a gente viver isso. Achar que sofrer é bom, mas sofrer é bom, sabe? E já dizia os santos, né, da nossa igreja sobre isso, né? É a via, a única via é o Calvário. Se Cristo quis esse Calvário. Recentemente eu li uma frase de Fulton Sheen que ele falava disso, que a mulher, ela é o único ser que tem propriedade para compreender o Calvário e a redenção, porque literalmente a gente nasce, morre e nasce de novo, sabe? Vocês que tiveram a experiência, né, as comadres de parto normal, pode dizer, então, nós também de cesárea, quer queira, quer não, de uma cirurgia, de tudo aquilo, mas aquela experiência de morte para si, não só física, mas morte para si, para justamente viver essa experiência do Cristo ressuscitado, que a gente fala de nascer essa mulher nova, né? Como Com percepções se literalmente novas. a gente enterrasse a nossa versão antiga de ela não existe mais, e você vai iniciar uma nova mulher, porque gente, eu não consigo falar uma frase que consiga expressar melhor, parece que eu enterrei uma pessoa, e cada filho que nasce parece que eu enterro outra pessoa. Exatamente, um assunto legal, é isso aí. Exatamente. Pra mim, cada filho parece ter uma morte necessária. Isso, exatamente. Nossa, faltam muitos filhos ainda. Até eu vou Deus abençoe. Até eu chegar lá, dá de menino, viu, Alisson? Sobre isso, voltando, né, partilhando também do que a Comadre estava falando, né, que a aluna perguntou, né, desse momento de perceber que de alguma forma não era mais a mesma, né? Algumas mulheres não conseguem ter tanta conexão ainda na gestação, né, de sentir essas mudanças, de perceber esses impactos. Mas assim como no momento que eu soube ali do positivo, alguma coisa já foi mudando, eu também fui sentindo muitos impactos durante a gestação, né? E eu lembro muito, porque assim, como eu descobri a gestação do Dante, eu e o Arthur, nós tínhamos acabado de casar e nós estávamos com vários planos, né? Eu estava numa mudança profissional, né? Muito importante para mim, que eu vinha planejando há tempos, né? E aí, quando descobri que estava grávida do Dante, tudo isso ficou em segundo plano, né? Mas veio um impacto, assim, quando comecei a ter os típicos sintomas do primeiro trimestre, né? Porque eu senti muito enjoo, senti muita enxaqueca. E aí eu lembro muito vividamente, assim, dos dias em que olha, outra coisa que só uma mãe que passou por isso vai entender. Porque as pessoas falavam, enjoo é ruim, é muito ruim, enjoo, não sei o quê. Você não tem noção. Teve uma mãe que eu compartilhando isso no meu perfil do Instagram, aí ela falou, olha, a única metáfora que eu acho que se aproxima é uma ressaca de pioca branca. E talvez seja próximo, mas ainda não é, porque o enjoo da gestação, ele é incapacitante. É uma coisa que é absurda, assim, você se sente incapaz de fazer qualquer coisa. Não é assim, que enjoozinho, é incapacitante. Não tem nada que possa fazer. Nada. A maior dica do mundo não resolve. E aí, quando eu me vi nesse momento, né, eu tinha que ficar inclinada na cama, com um enjoo, esperando passar. Não lembro se era enjoo ou se era enxaqueca, né? Um dos dois. Porque também com a enxaqueca os dois não juntos, pode né? tomar os remédios que passam. Aí você tem que... Não, fica no... Não faz nada. Fica no escuro, com pressa, não sei do que. Nada adianta. Aí vai ficar esperando passar. Enfim, numa dessas eu fiquei, meu Deus. Isso aqui, eu estou no primeiro trimestre. Me veio assim, né? Ainda tem um parto, amamentação, pós-parto. Me veio assim, ó. Isso aqui... Acho que é Deus mesmo, me preparando Para o futuro, né? para as grandes mudanças e grandes renúncias que eu vou ter que fazer. Porque naquele momento, o que é que eu tinha que fazer? Ficar ali um pouquinho deitada até o enjoo passar. Daqui a pouco, talvez no dia seguinte, iria passar, eu ia conseguir voltar às minhas atividades. Mas durante aquele momento, eu tinha que de fato estar ali. E eu não poderia ter... essa sensação, o que eu senti muito, né? Foi essa sensação de perca de autonomia
que isso me impactou demais, né? E me deparar com a minha própria vulnerabilidade. Isso acho que foram as duas coisas que eu já imaginava que iriam me impactar, mas que me impactaram extremamente assim, porque eu sempre fui... Eu sou a mais velha, né, da minha casa. Então, eu fui criada pra resolver tudo, né? Sou a mais velha de 3. Então, resolvia tudo, fazia tudo sozinha. Até brinco com as mães. Com 9 anos, eu já fazia o almoço, entendeu? Já pastorava a caçula, já ia pra aula, não sei de onde, sozinha, voltava sozinha. E assim eu fui crescendo, fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, eu gostava muito de estar nesse lugar de ser independente. Não depender de ninguém, e eu resolvo, eu faço o que eu quero, eu faço na hora que eu quero, como eu quero. E aí, quando me deparei ali, não preciso de ninguém. Quando eu me vi ali... Eu vou precisar sim. Meu Deus, segurei minha mão. Que ótimo. Droga. E aí, e assim, quando eu me vi nessa situação no primeiro trimestre, eu já entendi, né? E me veio muito a música do Milton Nascimento, né? Nada será como antes, né? E eu ficava até recitando assim, quase como nada será como antes, porque de fato não seria, né? E de fato não foi, né? E eu senti muito isso, né? Eu lembro que na época eu compartilhava com as comadres, né? O quanto é belo esse processo de gestar, porque cada pequena coisa, gente, não dá para ser uma coisa aleatória. Tudo é muito... São tantos detalhes que se encaixam também no descortinar da gestação, pro parto, pro nascimento do bebê. Não tem como serem coisas aleatórias que estão acontecendo. Tá acontecendo aí. Não, porque eu me deparei com essa beleza também, né? De, nossa, né? Está acontecendo algo que está me preparando para algo muito maior. Porque quando esse bebê chegar, agora esse bebê não está na minha barriga, né? O meu trabalho, eu tenho que me alimentar bem para que ele se nutra bem dentro de mim. Eu tenho que manter o cuidado com a minha saúde para que ele se mantenha em saúde dentro de mim. Mas quando ele estiver no mundo aqui fora, né? O trabalho que eu vou ter para alimentá-lo, para cuidar dele, para zelar, para protegê-lo, aqui ele está protegidinho dentro de mim. Quando ele sair para esse mundo externo, então tudo aquilo já foi me vindo assim, ali naquele primeiro trimestre, quando eu percebi que a partir daquele momento, várias coisas viriam que eu não teria a autonomia que eu tinha antes, que eu não poderia decidir. Minha agenda de atendimentos, por exemplo, tá lá tudo marcado bonitinho, vem aquele mal-estar, aquele enjoo, aquela enxaqueca, eu fico completamente impossibilitada de trabalhar. E é isso, né? Na realidade, quando o filho nasce, o filho está doente, o filho precisa disso, precisa daquilo. Então, foi um primeiro momento que eu fui me impactando com um prelúdio, assim, que eu lembro que eu falava na época, um prelúdio de todas as renúncias que eu precisarei fazer daqui em diante, né? E isso já me trouxe assim, tem coisas que vão ficar perdidas, vão ficar para trás e nada será como antes, né? E aí, outro momento, assim, que também foi muito impactante, nesse momento eu já entendi, eita... Vai ser difícil pra mim. Vai ser difícil pra mim ter que depender, né? Pedir ajuda, né? Ficar impossibilitada, perder minha autonomia. Eu já sabia que isso ia ser difícil. Mas durante o puerpério do Dante, estranhamente, né? E graças a Deus, o começo foi bem tranquilo, assim, eu senti de forma tranquila, né, na medida do possível, diante das minhas expectativas. Do que poderia ser tranquilo. Mas a primeira semana foi... O meu marido, ele contou outro relato. Pra ele foi... Vamos chamar os maridos. Porque o meu puerpério foi, de fato, só eu e o meu marido e o bebê. Então, era a maior rede de apoio de uma mãe, Jesus e Nossa Senhora. São José. E foram muitos textos rezados na madrugada ali, enfim, né? E aí éramos só nós 3 ali, né? E aí ele conta que, meu Deus, a primeira semana foi assim, muito sofrimento. Pra mim, eu não senti dessa forma, né? Mas, enfim... Cada um com a sua experiência, né? Não senti dessa forma, porque, de fato, assim, no geral, o Dante foi um bebê que... E o primeiro mês, o bebê geralmente dorme bem, mas ele foi mantendo esse padrãozinho de sono dele. A gente foi conseguindo se encaixar bem, né? Meu marido ficava ali cuidando de mim, virava a madrugada trabalhando, sim, mas assim, pra mim foi, eu achei... A Amanda também gostou muito do marido dela. Entendeu? Alguém que nós se preocupava com ele. Não com a Amanda. Estavam mais preocupados com o meu marido do que comigo. É isso mesmo. Mas, quando foi com 10 dias do pós-parto do Dante, que foi cesárea, né? A minha cirurgia rompeu, eu tive um rompimento. Todos os meus partos da Amanda. Tipo assim,
Calma. Amiga, é só ficar Ainda pode quieta. abrir a cirurgia. O segredo é ficar quieta e respeitar Quem as ordens diria? do médico. É só fazer o que o médico Não, é pra ver como cada experiência Você não ficar se abaixando pra pegar o menino sozinha. Não, tá bom. A Amanda não gosta de pedir ajuda. Eu, com 20 dias, se eu pudesse, pega uma unha pra Ai, mim, minha porque eu tô unha. operada. Minha unha tá doendo. Você pode pegar uma pra mim, porque eu tô operada. Amanda, minha filha, Não posso relaxar, Você pode resolvidíssima. pegar isso aqui pra mim. Quem vê Meu pensa que amor. com 15 anos eu tava fazendo entrevista de emprego. Mas foi no terceiro. Foi no terceiro já. Pra quem Foi não no sabe, a terceiro. Kiara nasceu e com uns 8 dias que ela nasceu, eu recebi uma proposta de emprego. E eu queria muito esse emprego, era porque eu tava pedindo muito em oração. Aí eu me vesti e fui fazer entrevista de emprego. Ela tinha, gente, acho que ela tinha uns 10 dias no máximo. E aí eu tinha que começar a trabalhar quando ela tinha uns 21 dias, 25 dias. E eu comecei. E deu tava- tudo certo, graças e tô lá a Deus. até E não hoje. rompeu E não rompeu. Tá vendo? É só não ficar se agachando, se abaixando pra pegar a menina e Não bem pode se trabalhar, abaixando. não pode ficar se agachando. Então, voltando, aí, o que aconteceu neste momento, que a minha cirurgia rompeu, né? Se eu já sentia essa dificuldade em ter que pedir ajuda, em ter que ficar mais dependente, né? É uma sensação que me desagrada muito, assim, né? E assim, o meu esposo era 24 horas, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tinha coisas que eu nem precisava pedir, ele fazia. E mesmo nessa situação, eu me senti incomodada por estar completamente ali dependente, precisando pedir. Enfim, né? Coisas, cada um com seus probleminhas. E naquele momento que a cirurgia rompeu, aí de fato eu precisei não só precisar de ajuda pra pegar o bebê ou coisas do tipo, né? Mas eu precisava ficar deitada ali, inclinada, acho que foi uns 2 dias, até que, por indicações lá, médicas, né? Até que fechasse um pouquinho mais, desse pra desinflamar um pouco ali, enfim. E aí foi bem impactante também. Aí, gente, não dá pra querer ser alvoroçada, ser Negócio de assim. ser super-heroína não dá nada. Não, nem quero mais. Não, Esse não é negócio isso, não é bom, de não fazer é? as coisas sozinha, você tá aqui meu marido querendo fazer Pra tudo quê? pra mim, faça tudo pra mim. E foi isso. Muito bom Até aprender janta isso. na boca eu recebi, gente. É maravilhoso demais. Já vem aí, né, a próxima experiência. Vem aí, a segunda temporada. Fico ansiosa, acredita? Vem aí, Segunda gente, temporada. Desde quando tu falou que era mãe do Dante, eu pensei que você ia falar assim, sou mãe do Dante, de um bebezinho que tá aqui. Já assim, pensou em E revela no podcast. Quando eu tiver, aí eu invento um tema pra gente marcar. Imagina a nossa reação. Aí eu ao dou a vivo. notícia Ai, aqui. eu adoro. A Popologa é a revelação do sexo aqui. Gente, eu tô ansiosa, vai ser o próximo episódio. Agiliza aí. Deus vamos. abençoe. Deus abençoe. Agiliza Já aí. é até um colchão novo. Não é minha. Ia dar o melhor presente ia dar É agora que vai. Tava faltando só o colchão. Teve, inclusive, falando nisso que tu percebeu que tu não gosta de pedir ajuda e tal, teve algum ponto que vocês perceberam em vocês, coisas que vocês nunca perceberam antes de ser mãe, que vocês perceberam nas características de vocês mesmos? E aí, Narinha? Ai, mulher, peraí, preciso de um tempo pra pensar. Que eu não percebi. Que eu Ó, não isso percebia. eu já tinha total consciência. Eu tinha total consciência de que eu era arredia e que eu tinha essa dificuldade de pedir Ah, ajuda. eu não Isso eu já sabia. Não, isso eu já sabia. É uma questão já de muitas terapias. Mas uma coisa que eu não percebi, que percebi somente com o Dante. Mãe, amiga. Somente com o Dante. Eu vou responder a pergunta anterior e vocês pensam. É verdade, Todo mundo amiga. tá sem resposta. Eu tô pensando na minha própria. Mas... Falando negócio de... Como era mesmo? De ter se O dia que tu perdido, se percebeu Viu que não era mais a outra. não era mais a Essa mudança de mesma. identidade. Pra mim, eu lembro que esse... Oh, meu Deus. Esse descortinar, assim, pra mim, se deu no meu guarda-roupa. Eu lembro... Em algum momento específico, eu lembro que eu abri esse meu guarda-roupa, eu olhei pra aquilo ali, eu não sou mais eu aqui. Tipo assim... Nada daquilo. Me dava uma blusa, olhava aquelas roupas. Nada mais daquilo ali me representava, nada. E não é porque era feio, ou assim, inutilizável, ou porque não cabia em mim. É porque Não era outra pessoa que tinha comprado e botado elas ali. Não era mais eu. E eu lembro que aquilo me chocou muito. Assim, a minha vontade era de pegar tudo, jogar no lixo, ganhar assim, 10 mil reais e fazer assim, um banho de loja. Isso é muito verdade. Eu não sei se tu sentiu isso, mas todo filho tu sentiu isso? Todo filho assim. Porque todo filho eu sinto. Todo Cada filho que filho. nasce, eu fico isso aqui, não sai mais. Todos os 2 filhos que eu
Em todos os 2 filhos que eu tenho, porque a Luana tem um pouco mais de Engraçado, eu já não senti isso. Também nada. não. Eu Nada. acho demais. As roupas que eu usava antes, eu usei durante a gestação, eu usei no pós, eu senti até muito. Pois eu sinto, olha, Não metade sinto. do meu guarda-roupa fica assim. Exatamente. Eu não sou mais uma pessoa sinto. assim. Eu sinto muito. E aí, e é assim, é uma pessoa na gestação, aí eu compro umas roupas a mais assim na gestação pra usar. Aí o bebê nasce, já não serve pra mim aquelas roupas lá. Aí quando eu engravido de novo, é outras Abusa roupas das que tem que roupas, ter, né? entendeu? Entendendo? Abuso das roupas. Exatamente. E não é enjoo, não. Porque às vezes Não, não se reconhece naquela Não me aquelas reconhece. coisas, Exatamente. A Eu não impressão passei que eu por isso. tinha é como se aquelas roupas fossem de menina. E eu não queria mais ser vista como uma menina. Eu queria ser vista como uma mulher, como uma mãe. E aí eu queria ser representada pelas minhas vestes com esse papel de mãe que eu tava assumindo, né? Isso é muito louco. Mas realmente eu lembro muito disso. E realmente a partir dali eu lembro que olhar pro meu guarda-roupa foi de uma forma diferente, né? Então, algumas coisas eu consegui, assim, dá pra manter, isso aqui, dá pra usar. Outras coisas eu realmente tirei, dei, sei lá o que foi que eu fiz. Eu sei que tirei até das vistas, porque realmente eram coisas que não faziam sentido pra mim, né? Que eu realmente queria ser vista de uma outra forma, né? Socialmente falando mesmo. E pra mim, pessoalmente, quando eu me visto no espelho, né? Eu queria ser representada pelas vestes de uma mulher, de uma mãe, não mais como uma menina. Porque por mais que eu já fosse casada, né? Que eu já fosse esposa, eu não sei. Eu acho que alguma coisa ali mudou na minha cabeça, de fato, porque realmente, depois que a gente passa por uma experiência de ser mãe, a gente não é mais a mesma, né? A gente é realmente remexida, assim, de tudo quanto é jeito. Então, olhar o meu guarda-roupa, eu lembro muito, assim. Foi realmente a primeira coisa. Pode ter acontecido outras coisas antes, mas isso pra mim foi muito simbólico, foi muito emblemático, né? E quando a Amélia nasceu também foi do mesmo jeito. Consegui aproveitar um pouco mais, né? Algumas coisas já dava pra Hoje em dia aproveitar eu um pouco também já mais. vejo que não tem mais isso, não posso me livrar das roupas Não dá, tudo. não dá. Tem que engolir. Exatamente, tem que vai com o que tem. Mas assim, sempre essa vontade de dar essa renovada, de ser representada cada No vez próximo mais. mês. Vem aí. Lá vai, né? Que- Vem aí, exatamente. Mas Alguém sim, conseguiu né? pensar na resposta. Eu tô lembrando mais Eu da fiquei pergunta. enrolando pra vocês falarem. Não, que era que vocês de algo perceberam sobre si mesmas. somente Que com... quando a maternidade veio. Silêncio entre os braços. Os Não, assim, eu costumo falar, né, de que eu engravidei do Dante, né, que a sensação foi que, ao descobrir a gestação dele, fosse como se uma luz muito intensa iluminasse toda a minha vida, né? Então eu me deparei refletindo sobre, mais profundamente, eu acho que nunca nenhuma experiência na minha vida me levou a uma profundidade dessa de refletir sobre as minhas misérias, os meus defeitos, né? Como a Nájila trouxe, nessas áreas em que o egoísmo ainda tá ali, o orgulho, né? E tantas outras coisas, né? Tanto essa vaidade, né? Porque eu fui me deparando esse senso de orgulho e de vaidade de não posso pedir ajuda, não quero pedir ajuda, quero ser independente, né? Então, o Dante, eu não consigo imaginar outra experiência que pudesse ter me dado essa consciência de mim mesma como eu tive com o Dante, né? Assim, de conseguir vislumbrar tão claramente tanto defeitos quanto também qualidades, né? Que eu fui vendo que, de fato, eu poderia amar mais, né? Eu poderia amar melhor do que eu amava antes, eu poderia me doar mais do que eu me doava antes, né? Se eu imaginava que passar noites em claro era difícil, eu consegui passar por aquelas noites em claro, né? Eu consegui amamentar aquele serzinho que dependia 100% de mim. Eu consegui estar ali atenta aos sinais, né? A questões de saúde, a cuidar dele, a prezar pelo bem dele, né? Então, assim, eu não consigo pensar em algo específico. Assim, Eu consigo, amiga, eu sei. A Amanda Boleira. Amanda Boleira se descobriu boleira depois. Foi, verdade, foi mesmo. Porque aí, acho que entra até em outros tópicos que a gente tinha comentado de falar aqui, mas vou compartilhar logo aqui, né? Nessas tantas descobertas, né, no puerpério, nessa de... que essa sensação, pra mim, a Luma já falou várias vezes, pra ela é ótimo ficar ali só sendo cuidada, né? Eu amo. Pra mim, Posso marcar o próximo? é desconfortável, é desagradável, né? Você Hoje, espera para o próximo depois de teste. tudo que eu passei, suporto, né? Entendo que preciso passar por isso. Mas quando ali a gente já estava um pouco mais organizado, né? Questão da rotina do Dante, dos sonos e tudo, que eu consegui sair do quarto. Por algumas horas, assim, naquelas primeiras semanas. Parei diferente. Meu Deus, respirar, né? Além do quarto, daquela luz, daquela penumbra, daqueles... O ruído branco. O ruído branco. Meu marido estava amando o ruído branco e eu contando
há semanas pra poder tirar o diacho daquele ruído branco do meu quarto. Né? E aí ele... Eu vou já chorar de novo. Ai, vamos beber água. E aí nessas, né? Tudo no seu tempo, mas quando eu pude de fato sair do quarto, né? E conseguir fazer algumas coisas, né? Isso me fez muito bem, né? E aí me desafiei, né? A fazer bolos simples, bolos caseiros, né? Pra mim, pro meu marido. Capim-limão. Pra mim, pro meu marido. Bem E depois Não, né? do panda com bambu. Não, calma, gente, foi evoluindo. evoluiu né? bastante. 2 rápido, anos de amiga. processo. Mas eu lembro que nesse processo, né, foi muito bom pra mim passar por isso, porque me veio um senso que eu sempre escutava as pessoas falarem, né? E eu segui até alguns conselhos que eu ouvi, né? Mas o fato de cada experiência ser única nos permite também descobrir outras coisas que as outras pessoas não nos contaram ou não descobriram, né? E aí eu percebi que quando as pessoas falam, né? Mãe, você, quando tiver filho, né? Tire um tempo pra você, cuide de você. E aí as pessoas indicam, né? Chame alguém pra ficar com o bebê um pouco pra você tomar um banho mais demorado. Faça uma maquiagem quando conseguir pra se sentir um pouco melhor. Se possível, tire aquela camisola, coloque... Algumas dicas assim, né? E na medida do possível, eu tentava arrumar ali meus cabelos, né? Fazer aquela coisinha ali pra dar uma melhorada ali na cara, né? Quando já tava com as semaninhas ali mais estáveis, né? Mas foi muito importante pra mim conseguir sair do quarto, né? E poder fazer algo pelo meu esposo que estava cuidando todo aquele tempo de mim, né? Com tanta dedicação. Então, fazer aquele bolo... E eu nunca tinha feito... Gente, eu nunca tinha me atrevido a fazer um bolo caseiro, assim. Sempre gostei de cozinhar, de fazer várias coisas, mas na minha cabeça, que fazer bolo... Não sei da onde... Era uma coisa tão complicada. Tem que bater os ingredientes e misturar. E tem um negócio, e aí bota pra assar. Como é que eu sei? Não sei o quê. Na minha cabeça sempre ia dar errado. Comecei a fazer e aquilo me fez tão bem. Primeiro, o fato de conseguir... descobri que mesmo naquele processo ainda ali do puerpério, eu conseguia fazer outras coisas ainda, né? Isso pra mim foi muito importante. E fazer coisas que eram um cuidado não só comigo, porque aquele tempo ali fazendo bolo se tornou um cuidado comigo, e era um cuidado com quem estava cuidando de mim, que era o meu esposo. Que ia comer o bolo. Tinha alguém pra comer o bolo. Então, pra mim, aquilo ali... hoje o cuidado se estende a nós, quando a gente vai na festinha, bolo. Eu já escolho, minha filha. Sabores e recheios, eu sou ainda dessa já. E aí, de fato, foi uma coisa que veio abundante, assim, né? E foi muito bom, assim, pra mim, pra entender também que quando as pessoas falam, cuide de você, né? Mas a gente também cuida da gente quando estamos cuidando dos nossos, né? Que às vezes é uma leitura que eu acho um pouco equivocada, de pensar que o fato de eu estar me doando, cuidando da minha casa, do meu esposo, do meu filho, eu estou me deixando de lado, né? Se essas são coisas que pra mim são tão importantes, o tempo que eu me dedico a cuidar deles, eu também estou cuidando de mim, porque eu estou cuidando do que há de mais precioso pra mim, né? Então, essa simples experiência, eu contar pra qualquer pessoa, o que foi que lhe ajudou no puerpério? Fazer bolo. A pessoa nunca vai entender, né? Mas me ajudou demais e foi se estendendo, né? No aniversário de 1 ano do Dante, eu me desafiei a fazer um bolo confeitado, né? Que também foi muito significativo pra mim, né? Que todo mundo adorou, né? Graças a Deus. Agora ele completou 2 anos também, fiz um bolo e agora... Estou ansiosa pro terceiro. E é muito legal, porque agora com 2 anos consegui fazer um tema que ele queria, que ele gostava, que ele escolheu, enfim, né? E vamos o desenrolar dos próximos. Estou ansiosíssima. Eu já tenho o meu de novembro, meu filho, recheio de morango. Já decidi Mas toda receita que a Nádia ela me manda. Todo bolo que ela vê. Indireta. Decide. É a indireta dela. Ela fica aí, ó, mandando a indireta dela. A Amanda entrou no assunto que eu já queria falar, que é sobre o tempo de cuidar de si mesmo, né? Ela gosta de gastar esse tempo cuidando dos dela, né? Qual é o tempo que... Eu tenho assim, essa curiosidade mesmo, amigas. O que vocês gostam de fazer? Esse tempo de cuidar de vocês de mesmos. apreciar o silêncio. Eu Gente, adoro olha, apreciar. o silêncio se tornou tão precioso. Ficou precioso, né, amiga? Nossa, não posso nem falar não, nada. hoje eu adoro o quê? Fazer bolo quando Em meu marido silêncio. resolve sair com o Dante. Vai pro bênção. supermercado, pronto, fazer aquele bolo naquele silêncio. Eu Mas adoro. o engraçado, pra mim, né? Minha forma de amar, como disse a comadre Amanda, a minha é serviço, gente. Porque meu marido eu não paro. É impressionante, né?
Agora, como eu tô 100% em casa, ficou muito mais nítido isso pra mim. Então, assim, eu quero que o Miguel, quando chegue, sabe, esteja com o almoço arrumadinho, as coisas, não sei o que, fica naquela correria, parecendo uma formiguinha. Quando o Romário chega em casa à noite, eu quero ter o jantar feito. Porque a forma com que eu digo que eu amo os meus é servindo aos meus. Por isso, quando a comadre Amanda falou, disse como se fosse, assim, algo ruim, né? As visões que os outros têm sobre essa forma de amar. Pra mim, é a minha forma de amar. Entendeu? Eu gosto de amar servindo aos outros. Por que a gente gosta de receber na nossa casa? Eu não falo, meu Deus, que trabalhoso, como é que aguenta? Eu amo, entendeu? Eu amo fazer aquela jornada de limpar a casa pra receber um monte de gente pra sujar a casa. E depois as pessoas vão embora e vão limpar de novo. Parece doido, mas tá lá eu e o Romário limpando aquela pia imensa de louça que fica e dizendo, meu Deus, a gente conversou isso, aí teve menino que caiu nisso, aí correu pra isso, o quarto tá bagunçado, mas as crianças ó, brincaram com isso. Pra gente gera um Lá foi um aniversário pra 8 pessoas, os padrinhos, os pais, meus pais. Foi 2 dias pra a casa resetar a casa, né? Mas é bom. É bom, né, amiga? E aí eu falo muito isso pra mim, assim, nas minhas conversas, quando às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu gosto de servir, a cozinha pra mim é isso, né? A Amanda faz a descoberta do bolo. Cozinhar pra mim sempre foi descanso, né? Na cozinha pra mim é onde eu sou criativa, então ali eu fico, sabe, abre a geladeira, o que eu vou fazer hoje? Por mais que agora hoje eu tenho, graças a Deus, cozinha comidas congeladas, né? Que facilitam minha vida, porque assim, eu acho chato cozinhar aquela coisa do arroz e do feijão todo dia. Acho cansativo, não vou mentir. Eu gosto daquela coisa, vontade de comer isso, sabe? Tem a possibilidade para um restaurante? Tem, mas sabendo que o restaurante não vai fazer do jeito que eu faço e que existe a possibilidade de ser mais barato e eu conseguir atingir aquilo, eu prefiro fazer. Legal, porque eu faço, eu cozinho sabendo que não vai ficar como o restaurante faz. Aí eu fico triste. Amiga, já disse nas nossas últimas conversas. Eu vou ficar com cozinha é um processo. É prática, amiga. É prática. Romário, meu marido, nossos maridos. Viu, amor? Eu vou Viu? Nossos Nosso próximo maridos. podcast vai ser na cozinha. Vai ser na cozinha, gosto. Cozinha e Assim fala. é mesmo. Cozinha Bota aí e fala. essa- A Amanda tá essa subindo o cebola. nível aí, né? Cozinha A Amanda fala. tá meio que evoluindo os níveis aí, tá, amiga? Guarda aqui só nos. Nas Deixa baixas. baixo. Deixa eu ver. Claro, não, vou falar pra ver se eu consigo experimentar. Ixi. A Amanda tá. Ó, eu sou filha de cozinheiro chinês, mas a Amanda tá se Pois especializando. disseram que é melhor Não, que eu próxima, cozinheiro. com cozinha tailandesa, bora. Bora, Ai, eu não sei se eu quero Também não sei comida não, que tem o que lá. tem? Eu Não, também será ainda. Amanda. Se tiver as com minhas minhocas, boia, assim, eu boia. não vou não, gente. Mas pra mim, tipo, a cozinha é descanso. Esse negócio doido. Aí eu vendo a Amanda, né? Bolo, né? Eu, né? Que foi, né? O método Fly Lady da Pamela. Mulher, tu domina esse método. Não domina, amigo. Eu prefiro Cara. queria dominar, mas ele me salvou. E marcou meu puérpero. Ele marcou. Quando eu descobri a Pamela, meu Deus, dá pra organizar a rotina da casa assim. O mop na minha vida. Ô, amiga, tu foi o bolo, meu foi o mop. Mas o mop também teve. O mop, Chegou em um eu excelente só momento fui na minha vida. descobrir o mop, sei lá, o Miguel tinha uns 4, 5 meses. E, meu Deus, o mop fez muito por mim. Entendeu? Eu percebi que eu precisava me agachar pra enfiar a mão no balde com água e que eu tinha um equipamento que fazia só assim. Gente, torceu o pano. Era muita humilhação. Comprei um mop, também não é Compre um público. mop, Daí Mas tem não vários vai modelos ser. agora. Não vai ser público. Mop. Vai. Não sei. Pra mim, eu lembro como hoje, quando o Romário, que na época não era tão comum aqui, né? Eu lembro que eu fui na Americanas, aí encontrei, lembro, foi caro, meu povo, doeu. Romário, minha filha, você vai dar R$160 nisso. Vou. R$160 você vai me trazer paz e tranquilidade. Quando chega o Romário, sem noção, que tu bota aqui, seca e passa o pano. De graça. Revolucionário, altíssima tecnologia. Barato demais. Né? As comadres têm as máquinas de lavar a louça, que seria meu próximo passo, É, né? o meu também, amiga. É o nosso Eu- passo, no né? final do ano de estarei teste, Em amanhã essa nome gracinha. de Eu também Jesus. quero essa graça. Já disse meu marido, se quiser juntar todos os presentes do ano todo e me dar só O esse. meu foi assim, o meu eu ganhei assim. É, amiga. Porque E aqui o não chegou maior no nível. beneficiado foi o meu marido. Porque quem lavava a louça era ele. Então hoje é ele que agradece muito a Deus pela lavar a louça. Ah, eu Toda digo vez que a gente muito. vem aqui, a gente vai lavar a louça. Pois é, gente, é porque chegou num nível, assim, com 3 ainda dá, mas com 4, que assim, todo o tempo é precioso. Aí eles vão dormir à noite, eu vou gastar 1 hora lavando louça, É 1 hora, entendeu? amiga. É muita coisa, posso estar trabalhando, posso estar com meu marido, posso estar fazendo muita coisa, então Gente, aí pra vem aí, Papai Noel vai me dar.
Não, amiga, papai não é nossos esposos, né? Exatamente. Pode dar, quiser dar, a gente E ele pede. só escutando. Meu marido quiser me dar, tô só esperando. O presente não tem aniversário, Natal, pode ser tudo junto. Eu brinco muito com ele. Minha filha, o que você quer? Dia das Mães agora. Eu falei assim, amor, que tal me dar meu oratório? Se junta tudo, se quiser dar assim tudo num presente Tem que só. condensar, a gente, quando é mãe, é tanta roupa de menino, todo mês tem que comprar roupa, todo mês tem que comprar sapato, porque o menino cresce. E é muita coisa aí, os presentes ficam pra lá. Como Eu sempre. esqueci um sapato que tá lá em O casa. meu Deus, nossas memórias. Sabe o que eu ia te lembrar? Ai, gente, a cabeça de Outra coisa que nunca mais será a mesma, a memória da mãe. Ela não dá mais volta. Mas eu vi um negócio tão lindo um dia desse que dizia assim, ai, é porque a minha cabeça de mãe não deixou eu lembrar. Aí tinha assim, o que a mãe lembrou? Aí tinha os remédios do bebê, as coisas dele de lavar. O amigo dos filhos, a gente sempre lembra. Tipo, tudo deles não tem a possibilidade de eu esquecer que ele tem que tomar um remédio naquela hora. Verdade, Agora, as gente. outras coisas que eu tinha que mandar uma mensagem Todas pra fulano, pra ciclana, eu não ficam esqueço. no segundo plano. A gente não esquece daquilo que importa. Mas a memória, olha, o negócio que A gente, ó, na gestação já piora. ficou ruim, mas Não, depois não existe não. parece que foi assim. O pós-parto é péssimo. O E pouco multiplica, da né? memória que eu E multiplica. funcionava, a cada um, pior é, amiga. Olha Aí, aí. igual aquele menino, meu povo, que tá com óculos na cara procurando óculos. De acontecer de eu estar aqui, aí o Aldo tá saindo pra trabalhar, assim, amor, eu coloquei roupa na máquina, você pode estender? Já tá ali, eu, tá bom. Ele fechou a porta, eu não lembro mais. Mais 7 ou horas da menos noite ela isso. chega, amor, a roupa. Eu, Gente, é muito assim. A gente voa muito nos assuntos, né? Nesse processo de redescoberta de vocês, depois da maternidade, nossa, o que ajudou vocês nesse processo De se... de se redescobrir? Pra mim, foi poder ter tempo com meu marido. A minha Muito foi meu importante. próprio marido. A Me existência. ajudou nesse processo. A existência. Porque na hora que eu consegui ficar com ele, eu percebi que eu podia ser muitas das coisas. Eu podia ser empreendedora, eu podia ser esposa, eu podia ser mulher, não só ser mãe, porque às vezes, na hora que bate o cansaço, porque eu consigo ver a maternidade como uma grande graça e tal. Estou muito feliz até pelo cansaço e tudo, mas tem uma hora que o cansaço bate tão forte que você fica assim, meu Deus, eu só queria saber que fora de ser mãe eu ainda sou alguma coisa, sabe? E era nessas horas junto com ele que eu consegui ter essa redescoberta. Na época, Luma, eu trabalhava fora, né? Sempre. Então, assim, tinha esse escape, né, pra mim, um pouquinho, né? De sair dessa realidade. Só que pra mim, sempre trabalhar fora gerou um efeito contrário. Pra mim era doloroso eu deixar a minha realidade ali, né? Eu falava pro Mário, eu trabalhava porque eu precisava naquele momento. E foi bom, foi importante eu passar por esse processo de estar diante do que eu estou agora, né? Que também não foi fácil. Eu falei, quando eu ficar só dona de casa, eu vou também, Não, mas eu tive aquele impacto, que eu até disse para as comadres, eu divido muito, aquela coisa de eu tentar agora me descobrir como dona de casa. Sabe? Tipo, vixe, eu tenho um tempo, vixe. Aí eu falei, vale, eu vou voltar. Vale, eu gosto de ler, vale. Entra no clube de livro, né? Agora eu estou assim, meio que ainda me descobrindo. Acho que cada fase, cada tempo, assim, das idades também vai chegando. Graças a Deus, quanto mais velha a gente fica, melhor é. Isso eu sou bem adepta a isso. Mas é impressionante que, pra mim, a pessoa do meu marido, ele é esse senso de realidade pra mim. Porque eu fico, às vezes, procurando problema onde não tem, entendeu? Tô assim, Ariano. Não, no final, como eles enlouquecendo mesmo. Aí ele pega pelos ombros, E dá aquela minha chacalhada, né? Minha filha é pezinha aqui na realidade, né? E pra mim, eu brinco assim, a gente brincando aqui do método Flaireire, da Pamela, de organização de casa, mas ali nela, o que foi que eu aprendi um pouco com ela? É que cada dia da semana, óbvio que eu designava uma área da casa em comum para organizar, só que ela tirava assim, um dia para o casal, um dia para mim sozinha. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade. Tome um banho, acenda, sei lá, uma vela aromática. Faça uma coisa que você gosta, você com você, né? Então, assim, a parte do Fly Lady não foi só a organização da casa. Foi eu descobrir que eu precisava de um tempo pra mim, que eu precisava de novo me reconectar com meu marido, de ter um tempo pra nós dois, né? É que não é só a organização da casa, é a organização do tempo. Do tempo, isso. E aí entra um santo na minha vida. O mais doido, São José Maria escreveu na minha vida neste momento. De eu olhar para o que é ordinário de forma extraordinária. Ver Deus ali. Ver que naquele cotidiano da minha vida existia beleza.
né? Por isso que para mim o ato de serviço ele é tão importante. Eu brinco muito com meu marido. Olha, se você chegar aqui na casa, a casa estiver toda em ordem, é porque eu tô lhe amando muito. Sabe, a minha maior demonstração de amor é essa aqui, sabe? Se a casa estiver com os lençóis limpinhos, as coisas assim, quando eu falo comida, quando o marido, você fez o quê? Ele ama sopa, né? Aí ele fala assim, você fez o que pra janta? Sopa? Ele ama, realmente, tipo assim, eu te amo. Porque não aparento, mas eu não sou muito afetuosa. Eu falo que a minha maior dificuldade do momento é eu ser afetuosa, né? Porque eu sou muito exigente, por achar que dou muito. Aí já entra uma vaidade da minha que, quaresma eu já trabalhei, foi muito nessa última quaresma, né? E acho que o fato de estar em casa 100% tá me fazendo, eu dividi isso com as comadres no grupo, tá me fazendo olhar para mim e ver deficiências minhas mesmo, defeitos, que eu não enxergava, que dificultava o meu relacionamento com os meus filhos e com meu marido, né? Eu tenho muito de ter essa régua bem comprida, né? Tipo, não só pelo meu temperamento, mas acho que muito pela criação que eu tive, das exigências, de ser exigente e de querer. Aí já entra a minha medida. Se eu faço, então eu quero a medida conforme a minha, né? E a criança, ela é imprevisível. O casamento é imprevisível. Lidar com o outro, com a diferença do outro, com o jeito do outro, lidar com a própria vida, né? E isso gerava, às vezes, alguns atritos, né? E hoje eu percebo que estar 100% em casa, imersa, é um momento de eu olhar para mim. Não sei se eu voltarei a trabalhar fora. O dia de amanhã pertence. Mas que esse santo, quando ele entrou na minha vida, ele trouxe essa realidade para mim de que eu posso santificar o meu ordinário, de que mesmo o meu trabalho comum, quando eu trabalhava na prefeitura, ali era uma oportunidade também de me santificar e santificar que estava à minha volta, de ter um olhar atento e primoroso em fazer aquilo, o meu dever com primor, também me fazia também olhar para minha casa não como um peso. E eu encontrei meio que sentido naquilo que eu fazia. Valeu, se eu amo fazendo as coisas, eu posso me santificar fazendo as coisas. Não de um jeito relativo, entendeu? Vou fazer também por causa da minha vaidade. Não, que eu posso pôr amor naquilo, né? Eu digo muito hoje que eu não gosto de lavar a louça, gente. Eu gosto de cozinhar. Mas de lavar eu não gosto. Né? É horrível. E o Marcelo sabe disso, né? Eu brinco muito, amor. Eu gosto de coisas que eu não gosto. Engomar roupa e lavar louça. Engomar roupa eu acho um terror. Eu adoro engomar roupa, acredito. Gente, não, detesto. O que eu posso evitar para não passar roupa, eu evito. E eu brinco é pronto também, amiga. Eu evito 100%. Boto estendido tudo nas cruzetas. Pra não ter perigo de precisar engomar. Só foi extremamente necessário. Mas tudo bem. E procura tecidos que não amassam. Sim. E aí, tem coisas que eu fui enxergando com a vida desse santo na minha vida, e isso, né? Que o simples... Aí quando a gente chega à noite, nós mães, gente, assim, a frase que todo dia quando eu me deito, eu rezo, né? Que é uma frase dele, que ele fala assim, eu viro pra mim, pro meu marido, eu falei assim, amor, hoje eu tô espremida que nem um limão, sabe? Hoje eu dei aquilo que eu deveria dar, tô cansada, Mas existe um fator dentro do meu interior, algo que me deixa preenchida, eu me sinto preenchida mesmo cansada, esgotada. Óbvio que eu não tô relativizando o cansaço, vamos ficar todo mundo exausto. Não, né? Mas é entender e dar sentido que aquele sofrimento durante o meu dia, o cansaço que é esse sofrimento, o cansaço físico, né? Me dar uma alegria emocional, mental, porque eu vou colocando sentido, né? E eu brinco muito que com uma amiga minha, que é a Sâmia, que eu divido também muita vida com ela, que eu falo assim, aprendi com ela isso, né? Chamar Nossa Senhora para passear comigo pela casa. Tem hora que eu tô, tipo, lá lavando aquela coisa, Nossa Senhora, fica aqui comigo, sabe? Me ajuda nesse processo aqui chato, né? Eu não lamuriar, não praguejar, não falar besteira, né? Mas fazer com que aquele momento corriqueiro do meu dia seja santificado, né? Isso eu digo até recentemente por uma pessoa que a aluna gosta muito de seguir, a Thaís, né? Schmidt, olhar para aquela bagunça da casa, porque a gente arruma uma área, a criança bagunça outra, né? E é só a infância acontecendo. É só a infância acontecendo. E que a gente isso ficando doido, é só a infância acontecendo. E diante desse contemplar, de olhar para o ordinário e encontrar beleza nesse ordinário, encontrar Deus nesse ordinário, aí eu entro numa esfera que para mim foi crucial. Foi a perda do meu segundo filho, eu entender que a brevidade da vida, esses momentos até dolorosos, eles eram importantes de serem vividos e com amor. Eu brinco muito, assim, nas nossas conversas lá em casa, quando tem um momento difícil com o Miguel, que o Miguel tá entrando na cidade da razão, dos questionamentos, mas na área de falar 1000 coisas por minuto, de 1000 porquês, pra quê, pra onde, por que Deus existe, por que o inferno existe, o purgatório é pra quê?
E aquelas perguntas vai enchendo a gente a vontade de dizer assim, só dorme. E se cala, né? Umas perguntas muito profundas que eu não sei nem como eu respondo. E diante dessas realidades, eu contemplo muito a brevidade da vida, sabe? De olhar para os meus filhos, diante da minha perda do meu segundo filho, e entender que eu queria que meu segundo filho estivesse ali comigo. E que eu não tenho. E que aquilo que eu tô vivendo com o Miguel e aquilo que eu tô vivendo com a diferença de idade é um pouquinho extenso entre os dois. E que aquilo que eu tô vivendo com o Bento, as dificuldades que o Bento traz, da fragilidade da saúde dele, ali eu tenho um Bento, sabe? Eu posso tocar no Bento, eu posso sentir o cheiro do Bento, eu posso olhar pro Miguel, para aquelas 1001 perguntas antes de dormir, né? Que quer, pergunta todo dia se usa azul, que é o passarinho dele, tá dentro da gaiola, que ele tá vendo que tá. E ali eu olho para aquilo e digo assim, Senhor, obrigada, porque eu tenho o Miguel aqui, sabe? Eu tô com o Miguel aqui. E eu queria que meu segundo filho estivesse aqui. Então, contemplar a brevidade da vida para mim, da perda do meu segundo filho, me trouxe docilidade. Sabe? Quando eu penso... Quando o meu temperamento, né, como a minha mulher velha tende a vir e a gritar em mim, sabe, que vem os ímpetos que é natural, disso que a gente, né, a gente não tá aqui para falar de perfeição, por mais que isso deva ser a nossa meta, a perfeição de Cristo, porque também é uma coisa, não sou perfeita, eu vi muito, gente, eu vi demais isso, né, não sou perfeita, mas sou feliz, né? Eu sei que a gente não é perfeito, mas a gente tem que buscar a perfeição, a gente tem que buscar a beleza, né? Não como algo da exigência porque eu quero mostrar aquilo que eu não sou. Mas que se a perfeição é Cristo, né? Se eu posso deixar o meu egoísmo de lado, se eu posso buscar como mãe, como mulher, como pessoa, eu vou falar como gente, em ser melhor e me doar mais, que eu possa abrir um espaçozinho aqui no meu coração e me doar mais, né? E eu acredito que contemplando a brevidade da vida, não só pela perda, ou então pela possibilidade da perda, sabe? Aí eu acredito que seja assim, é isso que me dá esse start. Nossa, fiquei com vontade de chorar. E acho graça. São muitas emoções. No outro episódio, quando a Nájila falou do bebê, foi quando a gente chorou também. Nós tudinho, né, amiga? Até o Romário que não chora. É sempre. É impossível não falar desta profundo que a Nájila fala que a gente fica assim... Eu fico assim. Não, mas tem, amiga. A pergunta era sobre o que... A redescoberta. A redescoberta também. Você nesse processo de redescoberta. Que ajudou, né? Depois a maternidade. Menina, complexo, É né? profundo. Muito É profundo, São amiga. perguntas muito difíceis. Estamos com sono, né, amiga? São perguntas muito difíceis. Tem que as mães têm programação agora 11 da noite, entendeu? Então, Olha. assim... Amiga, nós estamos no restinho das energias. Mas, Não, mas eu acho que tá saindo assim... tudo fluindo aqui, tudo espontâneo. Ninguém tá fazendo gente. personagem. Porque aqui, tá a fazendo Nájila tudo- começou falando, né, do Romário puxar ela pra realidade, né? Mas assim, o fato de ter um companheiro, de fato, um companheiro em todas as coisas, né? Foi uma coisa que me ajudou muito, de fato, a não perder as estribeiras, assim, a não enlouquecer. Porque, pra mim, eu sabia que em qualquer... Vou, assim, pirar aqui. Eu tinha quem recorrer, que era o Arthur, né? Se não sei o que... Vou chorar e gritar que desespero. O Arthur vai me escutar, vai me acolher, vai, né? Por mais que ele não saiba o que fazer, mas ele vai estar ali do meu lado. E em tudo, assim, saber que eu tinha ele, né? E ver o zelo dele, assim, com a gente. Maria, assim, foi indescritível, né? E até tem quem pense, né? Que, não tenham filhos agora, esperem, né? Passem todo casal precisa de um tempo juntos para depois que amadurecer o amor e não sei o quê, e aí ter filho. E pra mim, assim, a experiência da maternidade foi justamente o que me despertou para um amor ainda maior pelo meu esposo, sabe? Assim, foi desde a descoberta do Dante, a gestação, o puerpério e tudo que a gente vive até hoje assim com o Dante, né? Me leva sempre de volta assim pro meu esposo, até porque o Dante é fruto desse amor nosso, né? Então, o Dante vai ser sempre esse lembrete do nosso amor, né? E ter o Arthur ali partilhando de todas as coisas, né? Em todas as situações, né? Acho que foi algo que me permitiu a não me perder, assim, não ficar completamente desnorteada, né? Saber que eu tinha ali um porto seguro de fato, né? A quem recorrer. E me ajudou durante essas
essas várias oscilações e mudanças que a gente vai passando no decorrer de tudo isso, né? Assim, e acho que foi a presença dele, o doar-se dele, assim, foi essencial para isso, assim, para que de fato eu não me perdesse, não ficasse completamente desorientada, porque a gente, de fato, há vários momentos que a gente não sabe o que fazer, Eu acho que não sabe o que vai... Amiga, é como se fosse um espelho. Sei lá, o marido é como se fosse assim, uma pessoa que conhece a gente, sabe dos nossos defeitos. Então, pra mim, é a única pessoa capaz de puxar a gente assim, epa, ei, ou caminhar aqui, ó. Você tá se enveredando por ali? Isso Às vezes até de nós mesmos, amiga. Eu falo muito que meu marido tem esse exercício comigo. Isso pra quem casa direito. É. Porque quem não Mas casa... isso é um tema para um outro. Você fala da maternidade. Sim, só não. fala de Como casamento. casar direito? Amiga, Foi tu o tem. episódio que a gente gravou e não deu certo. Como escolher uma pessoa legal, acredita? Mas vai vir. Vem aí, uma Vai, coisa vem muito aí. forte. Dia dos Namorados vem aí, Pô, por amiga, exemplo. Dia dos É um tema Namorados. interessantíssimo. Vamos gravar, vai dar certo. Agora eu queria que vocês falassem, se vocês pudessem falar com vocês mesmas, no início da maternidade, o que vocês diriam? Eita. Vai com mais No nada. início da Ai, maternidade... gente, são perguntas muito. Não, Não sou capaz de opinar. Vou dar uma de do passado. Dizer- Ai, Mas gente, você eu acho que eu faz- ia dar só um abraço, gente. Nada do que eu falasse ia adiantar naquela Porque ela não hora, entendeu. entendeu? Eu precisava passar por aquilo, era solitário. Então, assim, eu ia dar um abraço, ó. Vai dar certo, Vai dar amiga. certo, vai dar certo. A gente vai sobreviver. Segue. Pronto. Eu acho que eu diria assim, você vai descobrir uma força que nenhuma outra experiência na vida ia lhe trazer. Você vai descobrir que você é muito mais forte do que você imagina. Aí que tal? Ela não ia entender Exatamente. isso, entendeu? Não ia. Tudo Ele ia que- ficar de assustado. fato, tudo que a gente falasse, eu quero essa força toda aí. Não é pra que eu quero sofrer. Gente, nunca é bom esse sofrimento antecipado. Eu também virasse sou pra- muito assim vivendo a gente vai aprendendo. Porque de fato é Agora assim, não tem que como volta. antecipar a Gente, mãe é experiência. a maior verdade, que você pode comprar tudo que você imaginar de educação. Você só vai saber quando a criança se materializar na E sua é bom frente. que compre, é bom que cuide, cuide, é bom que que se prepare, estude. mas saiba que não se Essa é a resume hora a do vamos isso. ver. É, Não se resume. A gente pode ler. É bom ler os livros, procurar ótimo. aí. Como eu falei assim, não é uma mas- matemática, uma lógica A simples criança de não é. eu vou estudar sobre isso, aí eu vou aplicar isso e o resultado vai ser isso. Não é, né? Porque existe algo maior do que isso que vai acontecer E com a gente e com aquele ser que se apresenta pra gente, e né? como até a diferença entre filhos, né? Eu olho pro Miguel, gente, o Miguel é tipo assim, a criança que você diz assim, Miguel, gritar com ele, o Miguel reage, ó. Boa. Ele grita de volta. Ou ele grita de volta, me dando uma ordem, fala embaixo, porque aqui em casa não se grita. Entendeu? Repassando o que eu digo pra ele, passando na minha cara. Já o Bento, se eu der um grito, o Bento derrete. Olha, cada filho é Entendeu? diferente, ele faz Aí isso. assim, o Bento tem que ter tipo uma coisa mais gentil, que tá exigindo de mim nesse. A como se fosse a docilidade. mesma A docilidade que eu falo. Só que formas diferentes de plantar essa educação. Porque cada filho é Totalmente. diferente. É muito diferente, tem um jeitinho, tem um tempo, né? O Bento, o Miguel é ultramente carinhoso, assim, de toque físico, de falar o que ele ama, né? Ele vira e ama, fala assim, eu amo tanto. Agora, o caso do Dante, que tava na escola, amei tanto que o Dante voltou pras aulas. É, não, ele chegou lá em casa, ele abraçou madrinha, eu estava com tanta, lá na minha casa com tanta saudade de vocês, com tanta saudade do Dante. Já o Bento, tipo, olha Bentinho, Dante. É o máximo dele de carinho, né? E aí, o Bento é sensível, assim, para essas questões da formação. É tão engraçado, ele é mais resistente a regras mais incisivas, mas ele é mais dócil quando a gente vai por um caminho mais doce, né? Que isso pra mim é muito exigente. Miguel é bem parecido, né? Meu peito com o Miguel é porque nós somos muito parecidos. Então existe esse embate, né? Principalmente de questionamentos, de perguntas, né? Ele é o rei das regras. O Miguel, pronto, hoje eu permiti pra me arrumar, eles assistiram um episódio de uma sériezinha lá infantil. Aí ele olhou assim pra minha cara e disse, é segunda-feira, né? A gente nem assiste TV. E por que a gente tá assistindo? E eu, porque eu quero. Vai assistir. Porque se eu esticar, vai ser 2 horas no robô, batendo no Google. De retórica. Entendeu? Uma retórica evoluidíssima. Aí eu fico, né? Vale ter uma regra que ele. Mas você quebrou, né? A regra que, tipo, você mesmo criou. Entendeu? Aí o Bentinho, né? Tipo assim, Bentinho. Tem que dizer assim, meu amor, Bento, não vamos, tipo,
assistir TV hoje, meu filho. Ai, Eu tenho uma cópia dele. Entendeu? É um Fernanda? drama. Eles vão... Eles se dão bem, né? Eles Olha, eu vão- falei pro Romário que essa semana passada eu fiquei chocada com ele. Eu peguei ele, eu não peguei ele com força, gente. Eu não peguei o menino com força. Sabe? Eu falei, Bentinho, você tem que ficar sentado aqui. Aí empurrei. E ele, ai, dodói, mamãe. Muito dodói. E eu, meu Deus, aí a vontade que eu tinha, meu Deus. Respira. Aí as lágrimas escorrem, parece assim, e os vizinhos pensam que eu espanquei o menino, né? E o menino só foi Ai, assim, quem é mãe sempre deu. tem esse medo. Quem é mãe sempre tem esse medo. Meu Deus, vão achar que eu tô Né? sufocando minha criança. Mas eu só não deixei ele comer o ventilador. O Bento é bem nesse nível, porque o Bento assim, é escalar, é subir, é pegar em animais peçonhentos, entendeu? É bem essa vibe, né? Então eu digo assim, cada filho vai entender, a gente tem essas questões, até, por isso que não dá pra ser uma fórmula de exercer a maternidade. Mas o que você diria pra sua lá de tudo isso que você Aquela falou Nanda do tava estressada Miguel? que o Romar tava chegando tarde. Se você pudesse encontrar ela na rua, você diria o que pra ela? Na rua não, encontrar Dentro de a pobre casa, dentro de mulher. casa. Dentro de casa. Sem tomar banho. Descabelar. Ai, chorando, amiga, tipo assim, quer vai dar leite. passar, minha filha, vai passar, vai ser bom, é ruim, mas é bom, vai passar, entendeu? Tudo passa, tudo, pra tudo há um tempo determinado e passa, né? Não há sofrimento que não tenha fim, né? Mas passa, eu acho que a gente fica naquela expectativa mesmo, a gente olhando para o nosso passado e cria-se aquela visão da vida ideal que a gente imagina que a gente vai ter, né? Não dá pra saber, as coisas não são previsíveis assim, né? Então, assim, eu falo muito. Eu sou muito feliz de estar mais velha. Como eu disse a princípio. Que bom que não era. Eu falo muito, eu não sofro por aquilo que passou, né? Eu falo, bom, Mário, hoje eu queria ter, né? Porque eu já vou fazer 10 anos de casada ano que vem, né? Não vou fazer 9 agora, em julho. Eu queria ter tido um filho por ano. Eu queria muitas coisas, mas não dá pra me prender uma realidade que não me pertence, no sentido de se Deus não envia os filhos, entendeu? Eu até escrevia isso no meu Instagram esses dias, né? Que filho não é direito, não é a maternidade, ela não é direito, né? Ela é uma graça que Deus vai permitindo viver. Para umas como nós, biológicos, para outras que adotam, para outras que decidiram não viver essa graça. Tem caso, mas não terão filhos biológicos. Ela não vai exercer um certo tipo de maternidade? Vai, ela pode se abrir o dom dessa maternidade a servir o outro, de alguma forma, né? E eu falo muito pra mim isso quando eu tô falando pra vocês, é porque eu já falei muito pra mim. Não é o direito. Porque eu lembro quando eu perdi o meu segundo filho, que eu cheguei pro médico e falei assim, menina, as meninas é de rua. 14 anos, encosta no namorado. Menino no bucho. Eu tô aqui, bem direitinha. Assim, e por que é tão difícil, né? E aí ele olhou pra mim, né? Doido isso, né? Porque um médico que eu sei que nem vive essas questões da fé. Você é católica? Eu sou. E ele, pois é, né? Então, sei. Então, né? Se você vê, né, como um dom, a vontade de Deus na sua vida, meu filho, espere, né? Porque se Deus quer enviar, Ele vai enviar. E eu lembro muito disso, de uma vez que uma pessoa chegou pra mim e falou, Nájila, não é direito, é graça, é dom. E Deus é que vai enviar. Tem famílias que serão numerosas, como a da Luma. Sou muito feliz. Ai, gente, o Miguel é a criança mais feliz de ver uma mulher grávida. Sabe? E o pobre, ultimamente, minha mãe, eu quero mais, e o meu filho não depende de mim. Reze. Reze, a minha Pai do céu. Eu falo, Reze. reze, peça pra Deus se Deus quer nos conceder essa graça. Se não, você vai ter o Bentinho. E tá ótimo. E ele reza por uma menina aí, vem aí. Né? Porque eu A brinco nossa pra querida ele, Olivia. né? A amiguinha da Amélia. Amiga da Amélia. Queremos. E da Clarice, se vier uma nova Vamos, leva de tô torcendo menina, agora vai pra ser arrumar. Regina Clarice. é lindo. Né? E aí eu digo muito isso, não é direito, é graça, é dom de Deus. Né? Aluma, ó, encosta em menino. Pronto. Graças a Deus, Calma, ela amiga. deu uma pausa. Né? Ela tá brincando, amigo, método. Ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério. Todo mundo que eu falo tá falando isso, acredita? Ninguém leva Tá, a ó, daqui sério. 8 episódios. Amiga, o importante é ficava. vocês levarem a sério. Não, o próximo ano de gravidez, gente, a gente tá grávida. Ah, legal, parabéns. É só segunda-feira. É só mais um dia da mais um dia semana. normal da Só mais um dia da semana, semana. amiga. Ih, mas eu tenho uma pergunta. Vai. A convidada vai A convidada vai É o que vocês estavam falando. A convidada que não responde as perguntas. É, eu faço perguntas, é isso. Próxima vez eu vou ser host. Não, mas é o que vocês estavam falando aí. Eu tava pensando assim, cara, é muito interessante, né? Porque
Qual é a diferença que faz com que mulheres tenham experiência com a maternidade e vivam isso de forma traumática e nunca mais queiram ter filhos? Porque todo mundo aqui conhece pelo menos uma mulher que tem filho e nunca mais quer ter filho. E mulheres que passam por essa experiência e por mais que seja sofrida, como a gente falou aqui, de pontos de muito sofrimento, né? Mas tem um desejo de ver isso de novo. Qual a diferença? Por que isso acontece? Complexa a sua pergunta. Eu posso falar algumas coisas sobre isso, mas acho que cada um pode complementar, né? Porque assim, eu acho que o primeiro ponto é o transcendente mesmo, assim, de você não olhar só para a matéria, para as coisas que estão visíveis aos olhos, né? Palpáveis às nossas mãos. Porque se você olha simplesmente, por exemplo, pela conta bancária, não vale a pena ter filho. Não tenham. Se você olha o físico pelo foi corpo, desgastado. pelo seu corpo, a sua saúde, não tenha filho. Porque realmente não vai compensar. Você vai passar por muitas situações muito parto, a difíceis. recuperação de uma cesárea. Se você for pensar no impacto na vida do relacionamento do casal, não tenha filhos, entendeu? Não compensa. Então, assim, eu acho que se a gente olha para essas coisas palpáveis, a gente não consegue ver a beleza da coisa, a riqueza da coisa, que é gerar uma vida. Porque eu sempre digo isso, né? O preço de uma vida é outra vida, né? A vida do meu filho custa a minha vida inteira. A vida da minha filha custa a minha vida inteira. Todos os meus planos, os meus projetos, o meu futuro, tudo é em função, né? Sabendo de que, como eu falei, né? De ter esse olhar de coadjuvante, né? Custa a minha vida inteira. Eu partiria daqui, é a minha primeira ideia. Né? Eu fico só com a parte de que é o transcendente, é o olhar. Porque se eu não tivesse o olhar de que é uma alma eterna, que eu preciso zelar, e que Deus me deu essa alma para eu zelar aqui na Terra, e eu preciso criar ele para ir para a vida eterna e tudo. Se eu não tivesse essa visão, eu odiaria ter filho. Eu não teria, porque não faria sentido. Toda vez é difícil. Agora, tô vivendo isso agora, tá sendo muito difícil. A Kiara e o Tomás, com a diferença que eles têm, que só é 1 ano e 2 meses. A Kiara só tem 1 ano e 5 meses, o Tomás tem 2 meses. Eles dois exigem muito ao mesmo tempo. Hoje mesmo, a Kiara é meio doente, pedindo muito colo, o Tomás hoje também pedindo muito colo, e eu vendo quem eu teria que escolher para ficar jogando. Porque os dois estavam precisando de colo. Se eu não tivesse essa visão de que é só um momento, é só uma fase, eles vão já crescer. Tá tudo bem, não é isso aqui que vai definir o resto da vida deles. Se eu não tivesse essa visão, eu não teria mais nenhum filho. Pra mim é exatamente isso. Se eu não tivesse essa visão do além, da vida eterna, eu não teria mais filho. Tirar esse olhar da matéria, né? Eu acredito, Marinara, que as mulheres que vivem esse processo de forma muito dolorosa e ficam marcadas com isso, o meu ver, né? Minha opinião aqui, gente, é porque elas têm um olhar muito sobre si, sabe? E aí o filho é fruto de uma expectativa, né? E quando a gente olha para o filho como fruto de um desejo, eu quero um projeto de vida, né? Boto na minha lista de checks. É porque a gente aprende assim muitas vezes. Sim. Você se forma, você casa, aí você tem filho, aí faz só os check. E não é uma vida. Por isso que esse olhar transcendente, eu acho que resume tudo. Porque se você entende dessa forma, né, não é um projeto, não é uma realização pessoal. Um plano que eu vou realizar. Não, vai além disso. É uma vida que vai ser gerada e uma vida que vai custar a minha, né? Que eu vou ter que me dedicar pra que ela cresça, que se desenvolva, que... Seja pessoa de bem, amiga. Seja gente. E vai exigir de mim de diversas formas, né? A minha mãe, ela me teve com 20 anos, com 21, 22, com 30, ela teve a minha irmã do meio, e com 42 ela teve a minha irmã caçula. Então, assim, ela pegou as fases completamente diferentes. E é impressionante como eu, adulta e mãe, tem questões que minha mãe se sente, que se preocupa, que quer cuidar, que quer zelar. Com a minha irmã, que tá entrando ali na pré-adolescência, tem questões que ela se preocupa. Com a minha irmã adulta, jovem adulta, recém-formada, morando em outra cidade, tem preocupações. Então, é algo assim que, a partir daquele momento, não tem... O pessoal fala, né? Não tem como deixar de ser mãe, né? A partir daquele momento, você vai ser mãe, responsável por aquela vida, o resto da vida, né? Enquanto viver, porque vão ser demandas diferentes em cada fase da vida, né? Vai exigir da gente coisas diferentes em diferentes fases da vida. E entender como um ser, né? Uma outra alma que eu estou zelando e cuidando, eu acho que traz um outro sentido para a experiência e um outro peso também, né? Porque quando eu olho dessa forma, é uma coisa tão grandiosa, tão extraordinária, que aquela noite mal dormida, que aquela cicatriz que ficou daquela cirurgia,
que o que eu passei ali no hospital, um médico que foi desagradável comigo, a dificuldade da amamentação, vão se tornando menores se eu tenho esse olhar de grandiosidade para esta vida, né? Mas, né, para alguns pode ser custoso conquistar esse olhar, e a gente não né? tá falando nem de religião, bem claro mesmo, Com certeza. sabe? A visão que eu tô trazendo é justamente essa, é tirar esse olhar sobre si, sabe? E entender que a partir do momento que eu escolho ter um filho, no meu caso, eu não tive, né, assim, a escolha, no sentido de que, como eu Vou falei ter pra filho você, agora, vou ter né? filho agora, porque quando eu pensei que eu poderia escolher, eu descobri que não, né? Que pra mim, filhos, todos os meus 3 filhos só vieram no tempo que realmente Deus quis. Mesmo utilizando o método Billis para favorecer tudo que era possível, mesmo indo para médico, fazendo exame, vendo que estava normal. Meus filhos só vêm realmente quando Deus quer. Por isso que eu digo que cada vida para mim ela é importante, né? Mas para mães que não vivem essa experiência, para mulheres que né, não vivem essa experiência transcendental, né, a experiência da religião, no nosso caso nós todas somos católicas, mas para mulheres que desejam, é tirar o olhar sobre si. Não adianta, aquela criança ela vai demandar de você, ela vai demandar de uma quebra do seu egoísmo, ela vai demandar de uma atenção. Então, se não quer fazer essa experiência, não tenha. Eu falo muito disso, não tenha. Sabe? Deixa que os outros tenham. Que querem viver essa experiência. A gente povoou o mundo com vocês. Eu tô trabalhando. Que nem é ruim, né, amiga? Fazer. Gente, eu falo pra todo mundo, gente, se Se fosse fosse tão ruim. absurdamente ruim, eu estaria no quarto. Claro que eu não estaria, gente, né? É difícil, não estou diminuindo. Eu acho que não é tão difícil, não, eu ia dizer, mas... Não, é difícil, é exaustivo. Eu tô falando isso aqui depois Mas de você ter falou passado de hoje, o dia inteiro, um dia exausto. comum. Ele é exigente. Exausto, exige muito. Mas o que você pensa quando você deita a cabeça no travesseiro? Você passou o dia vistando no mundo? Ou você passou o dia fazendo coisas importantes? Ai, eu adoro essa palavra, viçar. Gente, É uma pena que a gente não tem Esse essa verbo. oportunidade. eu não sei nem traduzir isso pra você que não é cearense. Eu não sei. Você que tá assistindo nós nos Estados Unidos? Na Inglaterra eu sei que tem, Como hein? seria, professora de inglês? Aí, como seria? Vai, Ensaiar em Ai, inglês. meu, oh my God. Vamos encerrar aqui o episódio. Mas é sobre isso, acho que... E eu acho que também tem uma posição, a Nara falou sobre isso, né, na maturidade vir, pelo sofrimento, também conseguir acolher esse sofrimento que chega, né? Porque, por exemplo, como a Nájila estava até falando, né? Quis muito o Miguel, mas quando o Miguel chegou, que veio com todo aquele sofrimento, ali foi muito difícil, né? E a vontade que dele dizendo, não quero mais não. Porque é difícil, Pra quem né? devolve, pra quem devolve. Pensando de maneira racional, lógica, quem que vai escolher um sofrimento? Vou abraçar aqui esse sofrimento, que delícia, o maravilhoso. Não, mas aceitá-lo como parte de algo muito maior que está sendo... Do pacote, da do grandiosidade. pacote, de algo muito grandioso que está acontecendo ali, né? E muitas vezes essa resistência em aceitar certos sofrimentos, né? Torna tudo ainda mais doloroso, né? E somente acolhendo as dores, né? Que a gente consegue viver com a total intensidade também as alegrias que vêm com a Ai, que são maternidade. tantas, gente. Eu sei que tem mães assim que vivem em contextos, nós, graças a Deus, somos muito privilegiadas de ter excelentes maridos e esposos. Ai, gente, com Beijo, certeza. chamo marido. Pô, do meu marido ali, meu Não é povo. Vou dar isso, uma minha salva de palmas pro meu gente. marido. Uma salva de palmas pros maridos. O povo tá Palmas com pros maridos, 5 porque- e meia da manhã. Não é isso? Os outros estão sozinhos com as crianças. Com as crianças. Enfim, né? Graças a Deus. Mas eu sei que tem mulheres que sofrem também por essa realidade da maternidade, por não terem, muitas vezes, esse suporte de estabilidade, de trazer a gente à realidade. Como a gente Segurança, conversou aqui, de com segurança, certeza. né? De ajudar a gente nesse processo. Eu sei que tem gente que carece, muitas vezes, de redes de apoio. Eu não gosto muito desse termo, não, mas no sentido de obrigação, né? Mas de carecem de pessoas próximas que possam ajudar ela a mostrar esse transcendente que a gente falou, né? Então, assim, eu sei que talvez algumas dessas mulheres possam estar vendo aqui esse podcast, né? E, sei lá, parecer que a gente está falando de uma linguagem completamente diferente sobre uma realidade Utópica. completamente diferente, utópica, da qual ela não vê, né? Mas se permitir viver essa experiência de buscar olhar o que tem de bom, deixar de lado as lamúrias, né? Como a Nájila falou, né? E ver aquilo que existe de realmente único, intransferível, particular e esplendoroso de ver a vida crescer diante dos nossos olhos, né? Que eu acho que isso é algo que é fundamental. Às vezes eu olho para os meus filhos, eu tenho vontade de guardar. Minha memória é
péssimo. Mas eu tenho vontade, assim, de guardar cada segundo. E às vezes eu sofro por não poder estar cada segundo ao lado deles, vivendo a plenitude do crescimento deles, né? Que me falta muitas vezes, sei lá. Às vezes o Matias chega falando uma palavra diferente e a vontade de me dar, meu Deus, eu queria estar lá vendo todo o processo de ele aprender a falar essa palavra, chegar nesse raciocínio e tudo mais, e eu ver aquilo desabrochar diante dos meus olhos, é algo que não tem preço, de fato, né? E vale a pena tudo aquilo que a gente passa, que a gente falou, que a gente passa, né? E de poder viver essa experiência mais uma vez, e mais uma vez, quantas vezes Deus quiser. Né? Muitas vezes Porque aqui quiser. minhas porteiras é toda aberta. Pois é, a gente percebeu aqui nesse episódio que, apesar das diferentes experiências, né, a maternidade transforma, mas também revela muitas coisas boas, ruins, né, e cada experiência aqui mostrou um pouco disso, né, e que nesse desabrochar, você que está assistindo esse episódio, perceba que a maternidade não é só coisas ruins, não é só lamúria, não é só dificuldade, mas que você pode descobrir muitas coisas boas em você, coisas novas, né, não é porque a sua antiga eu morreu que essa nova não vai ser recebida com alegria, né? E abraça essa nova você que tá vindo depois da maternidade, né? Amém. Muito profundo esse episódio, gente. Gente, obrigada. Amamos. Vamos se ver à noite. A gente coringando já aqui, ó. Pra você que está nos assistindo, aqui na descrição do vídeo vai ter o Instagram de todo mundo, o Instagram da Nádia, da Amanda, da Nara, o meu também. Todas nós compartilhamos um pouquinho ali da realidade, algumas mais, outras menos, mas a gente consegue compartilhar, eu acho, acredito, um pouco da alegria que a gente sente em ser mãe, né, esse dom de Deus na nossa vida, né? Então, as crianças para abraçar a gente agora. Ou no próximo episódio a gente vai... Não, vou prometer. Não, cancela, bota uma tela verde. Se você gostou dessa equipe aqui nesse episódio de hoje, comenta aqui se você tem sugestão de outros vídeos pra gente fazer juntos, só as mulheres, ou só os homens, né? Dia dos pais, tô ansiosa pro dia dos pais. Eu quero estar Imagina, naquele vamos sofá. fazer. Nós vamos ficar pitacando atrás, vamos ficar assim atrás, pitacando atrás do episódio dele. Muito obrigada por ter assistido. Estamos inaugurando uma nova fase aqui do podcast, que vamos começar a postar com frequência, vai dar certo, nosso pequenininho acabou de nascer, a gente está se organizando, mas vai dar tudo certo. Muito obrigada por ter nos ouvido, nos assistido e até o próximo episódio.